Encontros com a Verdade, de Elisa Macelli, parte 4, capítulo 10, Eternamente Amigos. Bartolomeu respirou fundo, seu olhar ficou distante, como se estivesse lembrando-se de um tempo muito distante. Olhou para eles e começou a falar. Eu e Levi estamos juntos há muito, muito tempo. Estou tentando me lembrar de quanto tempo. Vivemos vários períodos da história da humanidade. Vivemos na Grécia ao lado dos grandes filósofos, na Judéia, na época em que Cristo viveu por lá. Vivemos em Roma no tempo em que os cristãos foram perseguidos em muitas outras ocasiões. Sempre fomos guerreiros, fizemos muita maldade e cometemos assassinatos. Não precisava haver motivo. Se não gostássemos de alguém, matávamos sem perdão. Quando depois de mortos, perdidos no vales e nas trevas, nos arrependíamos, pedíamos perdão e éramos resgatados por amigos e familiares. Sempre que planejávamos a próxima encarnação, prometíamos que seria diferente, mas nunca cumpríamos as promessas. E ao nos ver na Terra novamente, a ganância e o gosto pelo poder voltavam e tornávamos a cometer os mesmos crimes, às vezes até piores. Vivemos também na época em que a Igreja Católica foi tomada por um poder absoluto, a Santa Inquisição. Nesse período, todos aqueles que fossem para ela um perigo ou que tinham algum dom diferente eram considerados dominados pelo demônio e servidores dele. Essas pessoas eram taxadas de bruxas e bruxos e eram, depois de muita tortura, condenados à morte na fogueira. Eu e Levi éramos inquisidores. A princípio, quando fui indicado para fazer esse trabalho, fiquei feliz em saber que teria o poder absoluto para condenar ou absolver qualquer um. Levi, assim como eu, também estava feliz e começou a perseguir a todos. Eu acompanhei e também cometi muitos assassinatos e injustiças. Éramos amigos e sempre defendíamos um ao outro. Por isso nos sentíamos protegidos. Continuamos assim por muito tempo, até que um dia estava dormindo e sonhei que um homem que me dizia: "Está tudo errado. Você está falhando novamente, Bartolomeu." Acordei assustado. Não me lembrava muito bem do sonho, mas me lembrava das palavras. Fiquei pensando o que aquele sonho queria dizer. Quando me encontrei com Levi, lhe disse: "Levi, tive um sonho muito estranho." Ele sorriu e disse: "Também tive, Bartolomeu. Sonhei que alguém me dizia que estava tudo errado. Foi isso que aconteceu comigo. No meu sonho aconteceu a mesma coisa. Que será que isso quer dizer, Levi? Não sei, não me interessa. Foi apenas um sonho. Hoje vamos interrogar aquele bruxo que dizem faz muitos milagres. Ele não vai ter como negar que tem trato com o demônio." Fiquei calado, pois embora ele não tivesse dado atenção ao sonho, eu estava muito preocupado e sabia que aquilo que fazíamos estava errado. Naquela tarde, fomos até uma cela onde um homem com mais ou menos 50 anos estava acorrentado pelos pés e mãos a uma mesa. Em frente aos seus dedos, havia um aparelho que tinha nas pontas pequenas agulhas que, quando movidas por uma roldana, fazia com que elas entrassem por debaixo das unhas, o que causava uma dor insuportável. Eu, várias vezes, já havia presenciado uma tortura como aquela e outras ainda piores, porém nunca havia me importado. E ficava feliz ao ver homens e mulheres gritando de dor e desespero. Mas naquele dia, depois do sonho, ao ver aquele aparelho, senti um estremecimento pelo corpo todo. Levi, embora tenha tido o mesmo sonho, não ligou, e ao ver o homem naquela situação, disse com ironia: "Como vai, meu bom homem?" O homem olhou para ele e, demonstrando o medo que estava sentindo, respondeu: "Não muito bem. Não se preocupe. Daqui a pouco vai ficar tudo bem, só depende de você." Eu sabia o que aquelas palavras queriam dizer e o homem também. Percebi que de seus olhos caíam lágrimas. Levi, com um sorriso infernal, continuou falando: "Sabemos que você é um bruxo. Quanto a isso, não resta dúvida. Só nos resta saber como faz para contatar o demônio e como lhe dá as ordens." O homem assustado respondeu: "Não sou bruxo, não falo com o demônio." "Não minta. Sabemos da verdade. Você só precisa confessar." "Como posso responder algo que não fiz? Sei que você sabe onde encontrar o diabo, que fala com você e que obedece às suas ordens. Pare de mentir, do contrário será muito pior." "Não posso confessar, não fiz nada disso que o senhor está me acusando." Levi, tomado de ódio pelo prazer que sentia ao perceber o poder que tinha naquele momento,
Fez um sinal para um outro padre que estava ali, e ele começou a rodar a rodana. Está tudo errado. No impulso, após ouvir aquela voz, me aproximei do padre que fazia com que aquela máquina horrível se movesse. Segurei sua mão e, olhando para Levi, disse nervoso: faça com que ele pare, Levi. Esse homem nada sabe. Ele não pode confessar uma coisa que não fez. Levi, me olhando e não acreditando no que eu estava fazendo, perguntou raivoso: que está fazendo Bartolomeu? Não vê que ele, como todos os outros que passaram por nossas mãos, estão mentindo? Ele serve-se ao demônio. Não, Levi. Ele, talvez os outros também que condenamos, não estavam nem está mentindo. Ele não sabe sobre o que você está falando. Se soubesse, já teria contado. Não suportaria tanta dor. Como não, Bartolomeu? Ele foi apontado como alguém que faz curas milagrosas. E o que tem isso de mal, Levi? Se isso for verdade, ele pode ajudar as pessoas, é muito bom. Afaste-se, Bartolomeu. Precisamos continuar o nosso trabalho. Não posso mais continuar aqui. Não tenho condições de presenciar uma tortura como essa. Está bem, pode sair. Você está estranho desde que me contou sobre aquele sonho. Não esperei nem mais um minuto. Saí dali quando me vi sozinho, comecei a chorar sem parar. Desesperado pensei, aquele homem não está com o demônio. Quem está com ele é Levi, pois só o demônio poderia usar da força e do terror, como Levi está fazendo. Deus não faria isso, ele é nosso Pai Criador. Daquele dia em diante, nunca mais participei daqueles atos de terror e tortura, e comecei a ajudar e a esconder aqueles que eram suspeitos de bruxaria. Levi tomou conhecimento do que eu estava fazendo, ficou furioso e mandou que eu fosse levado até sua sala. Assim que me aproximei, com muita raiva e gesticulando, disse: o que você pensa que está fazendo ajudando esses bruxos? Eles não são bruxos, são pessoas livres que acreditam em Deus. Como se atreve a dizer isso? Você também está servindo o demônio. E só não mando que seja queimado porque é meu amigo, mas vai ficar preso em uma cela pelo resto de sua vida. Não estou fazendo nada de errado, só estou praticando o que Jesus nos ensinou, a caridade. Jesus nos ensinou a caridade, mas ensinou também a expulsarmos o demônio. Como podemos ter caridade com o demônio? Agora não temos mais o que conversar. Padre, leve o Bartolomeu para uma cela de onde não poderá sair nunca mais. Lá sozinho, e sem ter como ajudar, o demônio se afastará para sempre e do lado dele será salvo. Um padre que estava lá e que acompanhou toda a nossa conversa, segurou com força em meu braço e me empurrou até uma cela onde fui colocado e fiquei até morrer. Todos ouviam Bartolomeu contando sua história, nenhum deles a conhecia. Não conseguiram evitar que lágrimas caíssem por seus rostos. Donata disse: deve ter sofrido muito nesse tempo em que ficou preso, Bartolomeu. Sim, não só por estar preso, mas muito mais por não poder mais ajudar aqueles que precisavam, e principalmente por acreditar que Levi estava sendo dominado pelo demônio. O que aconteceu depois que morreu? Durante o tempo em que estive preso, li muito a Bíblia e outros livros que existiam na época, mas por mais que lesse, não conseguia me conformar com aquilo que estava acontecendo. Rezava muito por todos aqueles que estavam sendo perseguidos e por Levi. Devido à má alimentação e às condições em que estava vivendo, não fiquei muito tempo na cela, apenas 5 anos mais ou menos. Em uma noite, muito fraco pela doença que havia me acometido e sem tratamento, sonhei com um lindo anjo vestido de branco e muito brilhante que me disse: agora está tudo certo, e você pode retornar para a casa do Pai dessa vez vitorioso. Eu, muito fraco, apenas sorri e adormeci. Quando acordei, estava em um quarto pintado de azul muito claro e suave. Ao meu lado, uma senhora disse, sorrindo: que bom que acordou, Bartolomeu. Onde estou? Perguntei intrigado. Está em um lugar de tratamento, mas agora está bem, poderá ver tudo por aqui. Posso me levantar? Está se sentindo bem? Sim, muito bem. Então pode e deve se levantar, tem muito para ver. Aquela mulher falava comigo com tanto carinho, o que fez com que eu me levantasse. Naquele mesmo dia tomei conhecimento de tudo o que eu e Levi havíamos feito durante tantos séculos. Chorei muito ao ver tudo aquilo e como eu havia sido mal. E o que aconteceu com Levi? Bartolomeu olhou para Marina e disse sorrindo: moça dos olhos curiosos, você não é só curiosa, é impaciente também. Marina já estava acostumada a ser repreendida. Sorriu e com os olhos ficou esperando a resposta. Bartolomeu continuou falando:
Levi morreu 15 anos depois de mim. Durante todo esse tempo, embora eu ficasse ao seu lado intuindo bons pensamentos, ele nunca ouviu e continuou praticando as mesmas maldades. Quando morreu, estava sendo esperado por aqueles espíritos maus que o acompanharam durante toda a sua vida. Embora tenha tentado interferir, não consegui. Ele estava muito envolvido com as forças do mal e por isso sua energia era intensa e pesada, o que não permitiu que eu me aproximasse. Foi levado para um lugar do qual, embora eu estivesse estado lá por muitas vezes, naquele momento não me lembrava. Quando tomei conhecimento de como era, fiquei horrorizado e rezava todos os dias para que ele fosse libertado daquele lugar e daquelas forças. Em uma manhã, fui chamado e me disseram que o tempo havia passado e que Levi estava pronto para ser resgatado. Não podem imaginar como fiquei feliz, pois apesar de tudo o que ele havia me feito na última encarnação, eu ainda o considerava meu amigo e sabia que era considerado por ele. Junto com uma equipe de resgate, fui ao seu encontro. Quando o encontramos, ele estava em uma situação muito ruim, parecia demente, falava coisas sem nexo e sentia muito medo. Ao me ver, demorou um pouco de tempo para me reconhecer, mas assim que reconheceu, correu para meus braços e, chorando muito, nos abraçamos. Ficamos assim por um bom tempo. Ele, com medo, não queria se separar do meu abraço, até que um dos participantes da equipe disse: "Está na hora de irmos embora. Nosso tempo está terminando." Eu, que nunca havia participado de uma equipe como aquela, não entendi o que ele quis dizer com aquelas palavras, mas sem protestar, eu os acompanhei e saímos dali. Cuidei de Levi com muito carinho. Era meu amigo e estava de volta ao meu lado. Depois de muito tempo de tratamento, Levi tomou conhecimento de tudo o que havia praticado e, como sempre, se arrependeu. Jurou que havia mudado e que nunca mais seria mau. Acreditei nele e fiquei feliz. Fomos chamados. Estava na hora de renascermos. Nos perguntaram se queríamos renascer juntos. Claro que respondemos que sim, mas como das outras vezes, novamente Levi fracassou. Nasci como seu irmão e como eu realmente havia mudado, fiquei o tempo todo tentando convencê-lo a não praticar maldade. Mas levado pela ambição e pela vontade do poder, ele se tornou um assaltante e assassino. Voltou assim à estaca zero. Para resumir, nascemos e renascemos muitas vezes sempre juntos, ora como pai, filho, irmãos, parentes ou amigos. Eu tentava, mas não adiantava, ele sempre fracassava. Até a última encarnação, quando era o pai de Aurélia, poderoso dono de fazenda com muitos escravos. Eu era um escravo que havia sido trazido da África e que nunca havia sido escravizado. Quando o pai de Levi me comprou, eu ainda era um menino, tinha apenas 8 anos, a mesma idade de Levi. Fomos criados juntos, brincávamos e fazíamos tudo o que uma criança da nossa idade fazia. Não existiam preconceitos. Como não poderia deixar de ser, continuávamos amigos. Quando crescemos, ele foi para outro país estudar. Fiquei ansioso esperando sua volta. Quando ele voltou, logo percebi que ele estava diferente, já não era o mesmo. Tratava os escravos e até a mim com muita raiva e nos fez ver a todos a enorme diferença que existia entre nós. No começo não entendi o que havia acontecido para que ele mudasse tanto. Com o tempo fui entendendo que ele conheceu outras pessoas e viu um mundo diferente. Deve ter descoberto que o branco era superior ao negro e que por isso não podia se misturar, muito menos ser amigo de um escravo. Ele se esqueceu da amizade que existia entre vocês durante tanto tempo. Não, Ademir. Embora ele sentisse e demonstrasse o ódio asco que sentia pelos negros, nunca conseguiu esquecer nem deixar de gostar de mim. Sempre que tinha algum problema ou estava infeliz, me chamava para contar seu problema ou falar de sua felicidade. Quando conheceu Rita, perguntou o que eu achava. Eu respondi que se gostava dela e se estava feliz com aquele casamento, devia se casar. Ele sempre fazia isso, mas logo que ouviu o que eu tinha para dizer, me mandava de volta para a lavoura ou para a senzala. Ele, enquanto seu pai viveu, não pôde fazer muita maldade com os escravos, pois seu pai, embora fosse um rico fazendeiro que também não gostava dos negros, nunca permitiu violência contra eles. Mas assim que ele morreu e Levi se viu dono de tudo, inclusive dos escravos, aquela velha ânsia pelo poder se fez presente. Ele começou a usar dela para poder se realizar. Cometeu muita maldade. Não entendo uma coisa. O que a moça dos olhos curiosos não entendeu? Se em todas as encarnações ele sempre fracassou por causa do poder,
porque em todas foi-lhe dada a oportunidade de exercê-lo. Exatamente por isso. Era uma fraqueza que ele precisava superar. Isso acontece com todos nós. As mesmas dificuldades de sempre, os mesmos desafios sempre retornam, até o dia em que entendemos o que fazemos e mudamos nossa atitude. Marina olhou para ele e disse: tem lógica, mas é perigoso, muitos podem fracassar. Todos temos o livre-arbítrio, e com a ajuda dele podemos mudar ou continuar. Como disse, é difícil, mas não impossível. Quando conseguimos superar nossas fraquezas, não existe felicidade maior. O que aconteceu quando ele se tornou o único dono e poderoso? Marina perguntou. Começou a perseguir os negros. Teve conhecimento de que eles praticavam uma religião na qual adoravam deuses diferentes dos dele. Ficou furioso. Tentou descobrir que religião era essa, como e onde praticavam. Fez perguntas, procurou, colocou seu capataz para que contasse com a ajuda de algum negro para conseguir a informação que queria, mas não obteve resposta. Ao contrário, quando os negros descobriram sua intenção, começaram a mudar os nomes de seus deuses para o nome de santos da Igreja Católica e diziam-se cristãos. Para poderem continuar praticando seus rituais, preparavam um altar que sempre era coberto por um lençol branco. Depositavam as oferendas, comidas e presentes para os seus orixás. Embora ele fingisse acreditar, sabia que estava sendo enganado e continuou torturando os escravos. Por ter muito orgulho do seu nome, desejou ardentemente ter um filho, mas só teve 2 filhas, Aurélia e Matilde. Embora quando elas nasceram tenha ficado triste, com o tempo as reconheceu e as amou. Matilde estava sempre ao seu lado, carinhosa o atendia em tudo o que precisava. Aurélia também gostava do pai, mas era mais prática e o ajudava na administração dos negócios. Ele tinha verdadeira adoração por elas e sonhava com um casamento que, além de fazê-las felizes, aumentaria a fortuna que já era enorme. Em uma fazenda próxima moravam Alberto e você e Marconi. Eram irmãos e praticamente da mesma idade de Matilde e Aurélia. E como as famílias se davam muito bem, estavam sempre juntos. Quando crianças brincavam e sempre vinham me procurar para escutar as histórias que eu tinha para contar. Marconi, você sabe, sempre gostou muito de Aurélia, e ela, sabendo disso, fazia com que você fizesse tudo o que ela queria e atendesse a todos os seus desejos. Alberto e Matilde, desde crianças, sempre estiveram juntos e também se gostavam muito. Aurélia não conseguia entender aquele amor e carinho que um sentia pelo outro e resolveu que gostava de Alberto e que não permitiria que eles ficassem juntos. As famílias resolveram que para que a fortuna não fosse dividida e ao contrário se unissem, deveriam se casar. Marconi, Matilde e Alberto ficaram felizes, pois era o que mais queriam, mas Aurélia ficou desesperada. Ela não queria se casar com Marconi, mas sim com Alberto. A data e a festa dos casamentos foram preparadas, seriam no mesmo dia. Tudo foi feito com muito luxo, para que não houvesse brigas futuras entre as 2 famílias. Foram construídas 2 casas em cada fazenda, assim os casais poderiam morar um tempo em cada uma. Tudo estava perfeito, mas Aurélia, embora não demonstrasse, estava infeliz e passava o tempo todo imaginando uma maneira de impedir que Matilde se casasse com Alberto. No dia do casamento, tudo saiu como planejado. A cerimônia foi muito rica e bonita. As noivas estavam lindas e pareciam felizes. Na festa, havia pratos apetitosos e vinho de boa qualidade. Enquanto a festa acontecia na casa grande, os negros, sabendo que não estariam sendo vigiados, aproveitaram e fizeram comidas para os seus orixás, dançaram e cantaram em sua homenagem. Na hora do brinde, 4 taças com champanhe foram oferecidas aos noivos, que beberam felizes. Assim que terminaram de beber, Alberto e Matilde demonstraram que não estavam bem e em poucos minutos caíram mortos na presença de todos os convidados. Houve muita confusão, ninguém entendia o que havia acontecido. Desesperada, Aurélia apontou para Marconi e começou a gritar. Foi ele, foi ele. Marconi, sem entender o que estava acontecendo, olhou para ela perguntando: o que está dizendo, Aurélia? Sou culpado do quê? Você me disse que estava casando contrariado e que faria qualquer coisa para que esse casamento não se concretizasse. Vi quando você conversava com aquele negro velho e lhe deu um pacotinho com um pó dentro. Delegado, o veneno deve estar no quarto dele. Vá até lá e procure, sei que vai encontrar.
O delegado, por sugestão de Aurélia, dizendo que ele era uma autoridade, foi até a fazenda de Marconi ao seu quarto. Não levou muito tempo para encontrar um pacotinho com pó branco. Aurélia ficou feliz quando viu que o delegado acreditou no que havia dito. Sabia que ele encontraria o tal pacotinho que havia sido colocado por ela em um lugar estratégico. Você foi preso e condenado. Ficou preso por muito tempo. Levi, depois que a festa terminou e todos foram embora, mandou me chamar. Eu estava na festa dos negros. Não dançava mais porque já estava muito velho. Embora eu tivesse a mesma idade de Levi, pelo trabalho ao sol durante a vida toda e pela alimentação de má qualidade, aparentava ser muito mais velho. Quando recebi o chamado por um dos escravos da casa e, sem saber o que havia acontecido, fui até a casa grande. Quando me aproximei, estranhei que a festa já houvesse terminado e as pessoas estavam indo embora. Entrei na casa e vi o corpo de Matilde e Alberto caídos no chão. Sem entender o que havia acontecido, me aproximei de Levi, que estava sentado em uma poltrona feita de madeira, e perguntei: "O que aconteceu, senhor?" "Como se atreve a fazer uma pergunta como essa, Bartolomeu?" "Não estou entendendo, senhor." "Como não? Não se faça de bobo. Sabe muito bem o que aconteceu." Disse nervoso e gritando. Eu fiquei assustado com aquilo que vi e tentei dizer: "Não sei não, senhor." "Claro que sabe. Você ajudou aquele canalha do Marconi a matar minha filha e Alberto." "Eu, senhor." "Não precisa mentir. Já sei de tudo o que aconteceu." "Não fiz nada, senhor." "Não quero mais ouvir suas mentiras." Sem me nada dizer, chamou o capataz e mandou que eu fosse chicoteado até morrer. Fui açoitado. E por ser muito velho, não suportei por muito tempo. Vi quando amigos que, assim como vocês fazem hoje, vieram me buscar. Adormeci e quando acordei estava em um quarto. Fui recebido com sorrisos por amigos nossos que partiram antes e que estavam esperando que eu acordasse. Ao tomar conhecimento de que havia morrido e do que havia acontecido, comecei a chorar, não pela minha morte, mas por Levi ter fracassado mais uma vez. Bartolomeu, emocionado, por se lembrar de tudo o que havia acontecido, parou de falar. Os outros que o ouviam com atenção choravam e também permaneceram calados. Ademir foi o primeiro a falar. "Lembro-me desse dia, Bartolomeu. Como todos, fiquei surpreso, mas por ser seu amigo de Alberto e saber o quanto ele gostava de Matilde, estava triste por tudo o que havia acontecido com eles. Sabia que você, Marconi, não havia feito aquilo, e muito menos que você havia lhe dado veneno, Bartolomeu. Vocês nos conhecia desde crianças e sempre demonstrou muito amor por todos nós. Nunca faria aquilo." Não conseguia saber ou entender o que havia acontecido. "Enquanto você, Marconi, esteve preso, eu o visitei várias vezes. Você sabia o que havia acontecido, que Aurélia tinha planejado tudo aquilo, mas sabia também que não teria como provar. Também sofri muito naquele tempo, Marconi. Você era meu irmão, sempre tinha sido muito carinhoso com todos nós. Não dava para acreditar, mas como o veneno foi encontrado lá em casa, não havia como contestar. Papai, triste por não acreditar que você havia feito aquilo, foi ficando doente e 1 ano após também morreu. Eu e Ademir nos casamos e fomos para a faculdade. A fazenda ficou sendo dirigida por Armando, nosso primo, que sempre cuidou muito bem dela e de nós também. Nossa, quanto sofrimento! Foi muito sofrimento mesmo, Marina. Aconteceram coisas que ninguém, por mais que imagine, pode entender. Mesmo assim, Bartolomeu, você disse que está aqui para ajudar Levi." Bartolomeu, enxugando as lágrimas com as mãos, disse: "Ele sempre foi meu amigo, Marina, mas sempre lhe fez muito mal também." "Sim, tem razão. Depois de tomar conhecimento de tudo o que houve e depois de estar recuperado, pedi para voltar à fazenda e tentar ajudar Levi. Permitiram que eu, acompanhado de alguns amigos, voltássemos. Quando cheguei, percebi que Levi estava pior do que havia sido até aquele dia. Ficou com mais ódio dos negros e muito mais daquela religião que eles praticavam. Proibiu qualquer manifestação religiosa, pois sabia que eles o enganavam, dizendo-se cristãos. Todo negro que fosse pego praticando qualquer ritual seria colocado no tronco e chicoteado até morrer. Mas nem sempre isso aconteceu. Muitos foram mortos, mesmo sem dar motivo algum. Bastava que Levi desconfiasse e dava ordem, que era cumprida imediatamente. Fiquei muito triste com o que vi. Por isso, durante a noite, enquanto ele dormia, eu me aproximava e tentava conversar com ele,
pois assim como está acontecendo agora com Aurélia, ele também atraiu para junto de si entidades das trevas. Essas entidades o envolviam por uma nuvem densa, igual àquela que vocês viram envolvendo Aurélia, que impedia que eu me aproximasse. Com muita oração, consegui ficar à distância e lhe falava na esperança que ele pudesse ouvir algumas palavras. Tentei lhe mostrar o mal que estava fazendo para os negros e muito mais para ele mesmo. Rita, sua esposa, morreu logo em seguida a todos aqueles acontecimentos. Aurélia, que a princípio vibrou por seu plano ter dado certo, com o tempo se deu conta de que havia matado não só sua irmã, mas também o homem que julgava amar. Espíritos das trevas se aproximaram dela e começaram a atormentá-la. Ela não conseguia esquecer o momento em que os dois haviam morrido e não conseguia comer ou dormir. Andava pela fazenda, conversando com Alberto e dizendo quanto o amava. Em uma manhã, tomou do mesmo veneno que tinha colocado nas taças e do qual havia guardado um pouco, caso naquela noite não conseguisse. Quando isso aconteceu, eu estava ao seu lado, mas não conseguia evitar. Aqueles que ela havia traído por companheiros estavam ao seu lado, só esperando para que cometesse aquele delito para apoderarem-se e levá-la para onde quisessem. Bartolomeu parou de falar. Os outros, emocionados, continuaram olhando para ele, esperando a continuação da história. Enquanto Bartolomeu falava, os outros choravam. Marconi, emocionado, disse: "Nessa época eu estava preso e só soube o que tinha acontecido com ela quando morri e me encontrei com você, Bartolomeu. Sim, você morreu antes de todos. Eu, que já participava de uma equipe e fazia o trabalho que fazem hoje, estava à sua espera e o conduzi para um lugar seguro. Contei-lhes o que havia acontecido com Aurélia e o que temia que fosse acontecer outra vez com Levi. Depois de recuperado, você começou a trabalhar ao meu lado. Sim, a princípio eu não queria ir. Tinha muito medo de doenças e da morte. Embora soubesse que estava morto, ainda achava que ela em alguns casos era injusta, mas depois de acompanhar muitos espíritos nessa hora percebi que ela não era injusta, mas era uma bênção. Participando desta equipe, tendo como professor você, Bartolomeu, aprendi que a morte sempre vem na hora em que precisa vir e que ela é sempre justa. Cada espírito tem um tempo certo para viver na terra e poder se libertar do corpo que o aprisiona e impede que veja com clareza o que fez ou deixou de fazer. Crianças e jovens, embora sejam apresentados dessa maneira, são espíritos velhos que já viveram muito e, às vezes, o tempo em que vivem na terra é o tempo que lhes restava para atingirem a plenitude. Tem razão, Marconi. Também, quando eu e a Donata morremos, fomos convidados por Bartolomeu para trabalharmos na sua equipe, assim como você e Marconi aprendemos muito. Para vocês dizerem isso é muito fácil, pois são espíritos iluminados e têm uma visão e conhecimento maior que quase 100% da humanidade. A maioria não pensa assim. Bartolomeu, depois dessa pausa, continuou falando. Levi, quando viu a maneira como Aurélia morreu, entrou em desespero. Ele, que sempre foi um homem muito rico e poderoso e ainda continuava sendo, estava ali sozinho. Perdeu sua família de uma maneira que nunca havia imaginado e, aos poucos, pensando em tudo o que havia acontecido, algumas vezes tentou mudar de atitude, mas não conseguiu. Estava muito envolvido pelas entidades das trevas e continuou perseguindo os negros e sua religião. Quando eu consegui ultrapassar a nuvem densa e fazer com que ele ouvisse algumas de minhas palavras, ele sentia saudade do tempo em que conversávamos e sabia que durante toda a vida eu sempre havia sido seu melhor amigo e queria muito que eu estivesse ali naquele momento para poder ter alguém com quem pudesse conversar, mas isso durava pouco, pois as entidades que o acompanhavam, assim que percebiam a minha presença, o envolviam com mais força. Ele não conseguia mais me ouvir. O tempo passou e ele também, como todos, morreu. Como havia acontecido com Aurélia, também foi levado por aquelas figuras sinistras. Eu estava ao seu lado, mas impedido pelas criaturas. Não consegui me aproximar, muito menos impedir. Ele havia usado seu livre-arbítrio e escolher um caminho para seguir. O tempo passou, continuei trabalhando na equipe acompanhado por vocês, ajudamos a muitos. Um dia, fomos chamados e nos comunicaram que estava na hora de resgatarmos Aurélia e Levi. Vocês se lembram como foi imensa a nossa felicidade? Sabíamos que eles teriam uma nova chance e nós o reveríamos novamente. Sim, Bartolomeu, como não nos lembrarmos daquele dia?
Depois de nos reunirmos, fomos em busca deles, e a maneira como os encontramos nos deixa tristes até hoje. Eles estavam em uma situação indescritível, assustados, dementados, não conseguiam nos reconhecer. Nós nos aproximamos primeiro de Aurélia e depois de Levi. Com muito cuidado e carinho conseguimos trazê-los. Foram tratados e depois de algum tempo já estavam em condições de conversar e saber o que havia acontecido e o porquê. Tomaram conhecimento de tudo e mostraram-se arrependidos e desejosos de ter uma nova chance. A equipe que cuida das reencarnações disse que em breve seríamos chamados, pois deveríamos decidir juntos. Esse dia chegou, Marconi. Nós nos reunimos e a equipe de reencarnação disse para Levi: estivemos pensando muito, Levi, por tudo o que fez e para que possa resgatar seu espírito, achamos que deveria voltar como negro e ser um dirigente espiritual da religião deles, a qual perseguiu com tanto ardor. Assim poderá sentir o que o negro sente quando é discriminado. Sua principal missão será de ser um guardião dessa religião, ensinar todos os mistérios e magias para seus muitos seguidores que se identificam com ela. Para nossa surpresa, Levi começou a chorar e a dizer: não posso, não quero, Bartolomeu, vou fracassar outra vez, porque não, Levi, terá uma ótima chance de resgatar em uma só encarnação tudo o que fez de mal na anterior. Não quero, não quero. Também não entendi, porque ele não queria, perguntou Marina. Em parte, sabíamos que ele tinha razão e medo de ser um líder espiritual, porque ser líder espiritual, um comunicador em qualquer área, é um desafio muito grande para qualquer espírito. Ainda não entendi. Sempre achei que um líder tem a chance de ajudar a muitas pessoas, fazendo com que tenham mais facilidade para entender o que se passa à sua volta. Nisso você tem razão, Marina. Mas um líder pode, e na maioria das vezes é o que acontece, usar de sua liderança em benefício próprio, não só por ambição, mas também por poder, orgulho e vaidade. Um líder espiritual de qualquer religião, política ou um comunicador, torna-se para as pessoas que o seguem quase um deus. Elas acreditam em tudo que ele diz e se deixam levar. Se um líder espiritual não for alguém sério, poderá levar essas pessoas por caminhos de submissão total, fazendo com que elas façam tudo o que ele quiser, tirar delas todo o dinheiro que possuem. Com isso, embora não saibam ou não se importem, estarão trazendo para si a responsabilidade da lei de ação e reação e terão de responder perante a espiritualidade. Por isso, quando é comunicado a um espírito que ele terá de voltar como comunicador, político ou líder espiritual, ele quase sempre sente muito medo, pois essa é uma missão muito difícil de ser cumprida e quase todos fracassam. Nunca pensei sobre isso, e é verdade, mas isso acontece também com escritores e comunicadores de rádio, TV e jornal. Assim que descobrem que vendem muitos livros, ou que têm uma audiência muito grande no rádio ou na TV, ou que vendem muitos jornais, enchem-se de orgulho e julgam-se superiores aos demais. Esse é o primeiro passo para se deixarem envolver pelo orgulho, vaidade, poder e o pior, pela ganância. Assim passam a desvirtuar o que fizeram ou no que acreditaram até então. Começam a só escrever e falar aquilo que pode lhe render mais poder e dinheiro. Isso é verdade. Sim, Marina. Está vendo por que os espíritos não querem nascer como líderes? Estou. E também nunca vou querer ser um líder. Não, Marina, não deve pensar assim. O líder é importante e necessário. Ele, assim como pode subjugar e destruir uma pessoa, pode também ajudar, incentivar outras para que conquistem seu lugar e direitos. O líder espiritual pode e deve ensinar uma pessoa a pensar naquilo que está em suas leis, sem desvirtuar ou desejar para si glória, poder e dinheiro. O Pai de Santo deve ensinar a seus filhos como adorarem, louvarem e presentearem seus orixás. Pode e deve trabalhar com Exu para que ele ajude uma pessoa a conseguir trabalho, curar uma doença ou até desmanchar uma demanda, ou algo que foi feito contra ela. Por suas energias serem parecidas com a dos encarnados, eles fazem isso muito bem. O que não pode é usar Exu para prejudicar ou destruir, e nunca, nunca mesmo cobrar por isso. Se conseguirem cumprir essas leis, como eu disse para Levi, podem em uma só encarnação resgatar todos os erros passados, pois estarão ajudando a muitas pessoas. Qual é a religião verdadeira? Todas as religiões são boas e não existe uma verdadeira.
Todas elas são compostas por espíritos encarnados e entre eles, como acontece em qualquer lugar, sempre existem os bons e os ruins. Deus, quando nos criou e nos deu livre-arbítrio, como não poderia deixar de ser, sabia que todas elas existiriam e que cada um ficaria e professaria aquela que fosse mais útil para o seu aperfeiçoamento e sua caminhada em direção a Ele. Deus é sábio mesmo. Se não fosse assim, Ele não seria o Criador de tudo e de todos. O que aconteceu para que Levi aceitasse essa missão, já que ele tinha tanto medo de fracassar novamente? Conversamos muito, e eu lhe fiz ver as enormes conquistas que poderia ter. Ele relutou e só aceitou quando lhe disse que voltaria não mais como encarnado, mas como seu guia espiritual e que estaria sempre ao seu lado. Ele aceitou e aqui estamos. Por isso continua com a aparência de negro, escravo e velho. Por isso, e para não me esquecer de que não importa a aparência, o que importa é o espírito e sua caminhada, e que não sou diferente nem melhor que Levi. Só encontrei o meu caminho um pouco antes. Naquela época eu tomava conta dessa equipe em que trabalham hoje, Marina e você, Jaime. Fiquei muito triste em ter que deixá-la, mas como sabia que estaria em boas mãos, entreguei a vocês e parece que estão indo muito bem, não é, Ademir? Sim, com a ajuda da espiritualidade por termos tido um ótimo professor. Como Levi está se comportando? Perguntou Jaime. Até aqui muito bem. Acredita de todo o seu coração nessa religião. É dedicado e 3 vezes por semana tem trabalhos com caboclos, pretos velhos, marinheiros, boiadeiros e, claro, com Exu, mas só praticando bem e também com seus filhos de santo. Todos ajudam a muitas pessoas que os procuram. Aos domingos faz uma reunião com seus filhos e lhes ensina tudo sobre a religião, inclusive suas magias e a maneira de trabalharem. Sempre faz questão de dizer que não é superior a eles, apenas tem um pouco mais de conhecimento. Esta casa foi deixada por seu pai, portanto não precisa pagar aluguel. As pessoas e os filhos de santo trazem flores, velas e todo o material que é usado para poderem trabalhar. Levi não cobra pelo trabalho nem permite que um filho de santo seu também cobre. Vive do salário que recebe de uma empresa, onde trabalha como eletricista. Eu estou muito feliz, pois sinto que dessa vez ele conseguirá vencer todos os seus preconceitos e voltará vitorioso. Vitória essa que em grande parte deve a você, Bartolomeu. Talvez eu tenha ajudado Ademir, mas a vitória é toda dele. Se não tivesse a convicção de fazer a coisa certa, a minha presença, como das outras vezes, não adiantaria. Marina e Jaime, diferentes de Ademir, Donato e Marconi, que já o conheciam, estavam extasiados e ouviam com atenção o que Bartolomeu dizia. Tinham tido contato com espíritos iluminados, mas nunca com igual a ele. Ela, ainda curiosa, perguntou: o que Aurélia decidiu nessa reunião em que estavam discutindo uma próxima encarnação? Ela reconheceu seu erro, pediu para voltar com uma missão que fizesse com que ela tivesse a chance de resgatar seus erros. Depois de muito conversarem, chegaram à conclusão de que ela e Alberto teriam de se encontrar novamente, para desta vez ela esquecer o amor doentio que sentia por ele e se libertar. Trabalhariam juntos em uma indústria farmacêutica, onde poderiam desenvolver estudos para que remédios fossem criados e ajudassem na cura de muitas doenças. Assim, juntos, também ajudariam muitas pessoas. Parece que não está dando certo. Sim, infelizmente parece, mas para Deus nada é impossível. Existe uma equipe que trabalha exatamente com a intenção de ajudar para que todas as oportunidades sejam dadas aos espíritos para que encontrem seu caminho. Agora que terminei minha história, acho que já podem ir embora. Deve ter muito o que fazer. Temos sim, Bartolomeu. Hoje à tarde, lá pelas 6 horas, algo muito importante vai acontecer e precisamos estar presentes. Vocês me levarão até minha casa para que eu encontre minha família? Ainda não, Marina. Não está na hora, mas não se preocupe. Essa hora chegará. Estou bem. Estou tão feliz com tudo que estou vendo e aprendendo que desejo ficar por muito tempo aqui. Saíram do barracão, abraçaram-se para se despedirem de Bartolomeu, que disse: apareçam sempre. Estarei aqui ainda por muito tempo. Levi está só com 40 anos e só morrerá depois dos 80. Sabe que apareceremos, Bartolomeu, pois sempre precisamos de suas ervas ou de seus conselhos. Sorriram e, com um aceno de mão, foram andando em direção ao portão da casa. Marina e Jaime estranharam, pois estavam acostumados a desaparecer de um lugar e chegar ao outro.
mas ficaram calados e acompanharam os três. Agora sim, em poucos instantes estavam no hospital e no mesmo lugar perto do banco em que estavam sentados. Capítulo 11. A história de Jaime. Sentaram-se no banco, menos Marconi, que, permanecendo em pé, disse: Fiquem à vontade, desfrutem dessa paisagem. Preciso entrar. Já estou há muito tempo fora do hospital. Preciso falar com Lucy e ver como as coisas estão caminhando. Vá, Marconi. Ficaremos aqui. Ou melhor, Donata, o que acha de voltarmos para aquela praça que fica na cidade da Marina? Acho que temos muito para mostrar a esses dois. Acho uma boa ideia, Ademir. Façam isso, mas não se esqueçam de que precisam estar aqui às 6 horas. Não se preocupe, Marconi. Por nada perderíamos um acontecimento como esse. Marconi sorriu, acenou com a mão e entrou no hospital. Marina, que ouviu o que Ademir disse, não cabia em si de felicidade. Sentia que estava chegando a hora de poder ir até sua casa e rever sua família, mas permaneceu calada. Assim que Marconi desapareceu pela porta, Donata se voltou para ela e perguntou: Marina, que achou da ideia de Ademir? Estou muito feliz, Donata. Sempre gostei de passear naquela praça. Assim, estando perto de casa, poderemos ir até lá, nem que seja só por um instante? Ainda não está na hora, Marina. Lembre-se de que estamos aqui a trabalho. Depois que terminarmos o que viemos fazer e antes de voltarmos, passaremos por sua casa. Você verá a todos, matará a saudade e iremos embora. Está bem, mas não posso negar que estou muito ansiosa e não vejo a hora que isso aconteça. Deve estar mesmo, mas precisa aprender a controlar essa sua ansiedade. Você e 90% das pessoas que vivem na Terra sabem disso, mas não adianta. Sentem-se impotentes perante ela. Agora vamos para a praça? Marina e Jaime sorriram e acompanharam Donata e Ademir e desapareceram. Em breves instantes chegaram à praça. Era um pouco mais de meio-dia e as pessoas andavam apressadas. Eles sabiam que todos estavam indo para algum lugar almoçar. Marina e Jaime, que haviam aprendido como distinguir os encarnados dos desencarnados, e os acompanhavam com os olhos. Donata apontou um banco que estava vazio, onde se sentaram. Marina respirou fundo e, olhando para uma rua que saía da praça, disse: Quanta saudade eu tenho do tempo em que vivi aqui e que eu era muito feliz. No meio daquela rua fica a faculdade onde conheci Norberto. Suspirou fundo e continuou olhando a praça. De repente soltou um grito de felicidade, dizendo: Olhe lá, Nancy. Quem é Nancy? Minha melhor amiga, Jaime. Jaime e os outros olharam para onde ela apontava e viram uma senhora que se aproximava. Ela se levantou para ir ao seu encontro, mas foi impedida por Donata, que disse: Espere, Marina. Sei que está feliz por rever sua amiga, mas não pode se esquecer de que sua energia é diferente da dela, e ao se aproximar e tentar abraçá-la, poderá lhe causar mal. Tome cuidado. Obrigada por me lembrar, Donata. Realmente eu ia abraçá-la. Deve imaginar como fiquei feliz ao vê-la, mas ela está diferente, mais velha do que quando a conheci. O tempo passou, Marina. Sim, é verdade, mas mesmo assim ela continua muito bonita. Nancy continuou andando e foi em direção a um dos bancos que existiam na praça. Marina ficou acompanhando-a com os olhos e viu emocionada que no banco havia outra senhora sentada que, ao ver Nancy, sorriu. Marina deu outro grito. Aquela é a Dona Cora. Quem é ela? A mãe de Nancy. Elas foram muito importantes em minha vida, muito mais em todo o tempo em que estive doente. Donata, posso me aproximar delas? Sim, pode, desde que não tente abraçá-las. Marina se aproximou e pôde ouvir o que elas conversavam. Nancy dizia: Finalmente o dia chegou, mamãe. Hoje é a formatura dele, nem consigo acreditar. Pode imaginar como estou feliz, Nancy. Esperei tanto por este dia. Quando fiquei doente, senti muito medo de morrer antes deste dia. Meu neto se formando em medicina. Vai ser um médico. Nunca em minha vida pensei que teria um médico na família. Estou muito feliz. Também estou, mamãe. Ele é um menino muito bom e estudioso. Sei que será um bom médico. Mas vamos buscar o presente que comprei para lhe dar. Pretendo dar essa noite antes de irmos para a formatura. Vamos sim, Nancy. Sei que ele ficará muito feliz com o presente. Levantaram-se e saíram andando. Marina, com lágrimas nos olhos, acompanhou-as com os olhos e disse: Quanta saudade!
Obrigada a vocês duas por me trazerem. Estou muito feliz, mas ainda em saber que Nancy se casou, tem um filho e parece que está muito feliz. Sim, ela parece muito feliz, Marina. Sinto muita saudade daquele tempo. Também sinto muita saudade, Marina. Marina olhou para Jaime, que havia falado, e perguntou: Posso lhe fazer uma pergunta, Jaime? Jaime olhou para Donata e Ademir, que falou: Já estava demorando muito, Marina. Como sabe que eu ia perguntar? Pode ler meu pensamento? Nem precisaria, pois todo esse tempo em que estamos juntos pude conhecer você muito bem. Quer que eu faça a pergunta? Está bem, faça. Assim ninguém pode dizer que sou curiosa. O curioso agora está sendo você, Ademir. Falou rindo e olhando para Donata, que também sorriu. Ademir, também sorrindo e imitando a maneira de Marina falar, perguntou: Jaime, quanto tempo faz que você morreu? É tão jovem, morreu do quê? Jaime, entrando na brincadeira, também sorriu e respondeu: Não faz nenhum ano. Mas você é tão jovem. Sim, Marina. Quando aconteceu, também não quis aceitar. Ao acordar e tomar conhecimento de que havia morrido, assim como aconteceu com você, também me revoltei. Não entendi o porquê daquilo. Logo comigo, que havia lutado tanto para chegar onde cheguei, não aceitava. E me perguntava por que a vida havia sido tão injusta comigo. Eu só tinha 30 anos, ia completar 31 dali a 4 meses. Havia terminado de me formar em medicina, de fazer minha residência e estava com tudo pronto para o meu casamento com Sandra, uma moça que conhecia desde que entrei na faculdade e a quem amava muito. Como foi sua vida e a sua morte? Desde criança, não sei porquê, meu sonho era ser médico. Minha família não tinha posses, portanto, esse sonho seria quase impossível, mas estudei muito. Me dediquei e consegui passar em uma faculdade federal, onde não precisaria pagar. Contudo, a faculdade ficava distante da cidade em que eu morava, e para me manter estudando precisaria de um bom dinheiro. Meus pais e meus 2 irmãos mais velhos do que eu trabalhavam e conseguiram me manter estudando. Foi uma época muito difícil para todos nós, mas consegui e me formei. Depois fiz 2 anos de residência em um hospital público. Trabalhei muito, mas foi lá no dia a dia que realmente aprendi. O que aconteceu para que uma carreira como essa fosse interrompida e um jovem médico tão promissor morresse? Quando comecei a estudar na faculdade, conheci Sandra. Ela não era estudante, trabalhava no escritório da faculdade e fazia o trabalho burocrático. Assim que nos vimos, nos apaixonamos e começamos a namorar. Sabíamos que eu precisava me formar, fazer a residência e que só poderíamos nos casar depois que isso acontecesse. Ela não se importou e continuamos o namoro. Ela era uma moça muito pobre. Desde que nasceu, havia sido criada em um orfanato e não sabia quem era sua família. Depois que saiu do orfanato, sempre se manteve sozinha. Pagava seu aluguel, vestuário e alimentação. Vivia de uma maneira muito simples, mas estava sempre sorrindo e brincando. Só quando conversávamos sobre como sua vida tinha sido, ela chorando dizia: Não entendo como uma mãe pode abandonar uma criança e nunca mais querer saber dela. Sua mãe deve ter tido um motivo muito forte, um problema para ter feito isso, Sandra. Não deve condená-la. Uma mãe não abandona seu filho a não ser que não tenha como evitar isso. Tento não condená-la, Jaime, mas não consigo. Ela pode ter tido um motivo, mas a vida dá muitas voltas. Será que em algum momento da vida ela não deve ter ficado em condições de voltar ao orfanato e procurar saber o que havia acontecido comigo? Se ela tivesse feito isso, me encontraria e minha vida teria sido diferente. Ela não deve ter tido problema algum. Eu devia ser uma criança que ela não esperava, e por isso sim me tornei um problema, e assim que nasci, ela se desfez do problema e o esqueceu para sempre. Não deve sofrer por isso, pois pelo menos ela permitiu que você nascesse, se tornasse essa linda moça que eu amo e que farei o possível para fazer feliz. Ela me ouvia e ficava mais calma. Coitada dessa moça. Também achava isso, Marina, mas não ficava preocupado, pois sabia que assim que nos casássemos, ela seria recompensada por todo o tempo de sofrimento por que havia passado. Continuei os estudos e quando me formei sabia que teria pela frente 2 anos de residência, o que não seria fácil para nós dois, pois os plantões seriam difíceis e cansativos. Teria de trabalhar muitas noites e ela trabalhava durante o dia, o que sabíamos dificultaria nossos encontros, mas mesmo assim
com o firme propósito de esperar, e assim fizemos. Aqueles 2 anos de residência realmente foram difíceis, quase não nos encontrávamos, mas quando isso aconteceu, nosso amor era maravilhoso. Terminei a residência e comuniquei à minha família que queria me casar. Eles ficaram muito nervosos e não quiseram aceitar. Conheci Sandra, mas não como eu. Eu havia levado em casa só algumas vezes e ficávamos pouco tempo. Não acreditaram que aquele namoro continuaria depois que me formasse. Achavam que ela, além de não entender a nossa religião, não era uma moça à minha altura, e diziam que eu era um médico e merecia uma moça que tivesse uma família para apresentar e que, de preferência, essa família tivesse dinheiro. Quando eles falavam isso, eu ficava nervoso, brigava e dizia: não me importa quem possa ter sido a família dela, o que me importa é que a amo e sei que seremos felizes. Meus irmãos, que haviam me ajudado para que eu pudesse estudar, diziam: investimos tanto em você para que se tornasse alguém, e agora que está formado e que vai começar a ganhar dinheiro, vai tudo para essa moça que não tem um tostão furado? Isso não me importa. Já estou com 30 anos e sei muito bem o que quero da minha vida. Houve muitas discussões e brigas sérias, mas eu me mantive sempre na mesma posição, até que um dia, quando estávamos todos reunidos naquele clima de brigas estranho, minha mãe disse: Jaime, estivemos conversando e já que você não quer nos ouvir, decidimos que você tem razão quando diz que já tem 30 anos e sabe o que quer da vida. Não temos mais o que fazer. Por isso, você precisa entender que, embora tenha decidido isso, nós não precisamos nem queremos participar dessa loucura. Essa mulher vai estragar a sua vida. Porém, sabemos que você só se dará conta disso quando estiver velho. Nós estamos dispostos a esperar todo esse tempo. Portanto, se quer mesmo continuar insistindo nessa loucura, queremos que saia desta casa e que só volte quando recuperar a razão e nos diga que abandonou essa mulher. Meu Deus! Sua mãe disse isso, Jaime? Disse sim, Marina. E o que você fez? Olhei para todos eles e, com lágrimas nos olhos, fui até o meu quarto, peguei 2 malas, coloquei algumas pelas de roupa e saí dali. Estava triste e, ao mesmo tempo, revoltado com toda aquela situação. Minha família não conhecia Sandra, a não ser nos poucos momentos em que a levei até minha casa e que ela ficava o tempo todo ao meu lado. Por sentir que não era bem-vinda, ela ficava calada. Sofri muito, posso imaginar. Não entendo como sua família e principalmente sua mãe pode fazer aquilo. É fácil de se entender, Marina. Como fácil do nada? Se pensarmos bem, não havia motivo algum. Jaime estava feliz e só isso deveria importar. Disse bem, deveria, mas nem sempre o que deveria agrada às pessoas. Sua família, Jaime, havia esperado muito de você. Queria que simbolizasse o valor e orgulho dela própria. E uma moça como Sandra, pobre e sem família, estava longe disso. Para eles o amor entre vocês não importava. Não sabiam, mas estavam perdendo um momento maravilhoso de reconciliação. Sabia disso, mas pensava que com o tempo conheceriam Sandra mais a fundo. E assim como eu a conhecia, aconteceria o mesmo com eles, mas não houve tempo. Não houve tempo porque eu estava surpreso com aquilo, não esperava. Por isso não tinha para onde ir, nem sabia o que fazer com a minha vida. Durante todo o tempo em que estive com Sandra, ela continuou morando com mais 2 amigas, em um apartamento que alugaram juntas, pois sozinha, com o salário que ganhava, não daria para pagar. Elas, quando alugaram o apartamento, resolveram que, para evitar constrangimento, nunca levariam um namorado até lá. Por isso, sempre nos encontrávamos em qualquer lugar que não fosse no apartamento. Depois de pegar as malas, nervoso com tudo aquilo, saí apressado de casa. Meu carro estava estacionado do outro lado da rua. Atravessei sem olhar. Um carro vinha se aproximando e, mesmo contra a vontade do motorista, que fez tudo para evitar, fui atropelado e morri ali mesmo. Meu Deus! Morreu na frente da sua casa. Deve ter sido horrível. Sim, morri na frente da minha casa, mas não senti coisa alguma. Parece que adormeci antes do impacto. Só soube o que havia acontecido quando acordei em uma casa muito grande e bonita. Minha avó mora nela e me recebeu com muito carinho. Como não sentiu coisa alguma? Posso responder a essa pergunta, Marina? Sabendo o que ia acontecer, uma equipe como a nossa, segundos antes, se aproximou e cortou os fios que o prendiam ao corpo, Jaime. Por isso você não sentiu o momento do impacto. Se a equipe sabia do nada, por que não evitou?
Porque ele não saiu de casa um pouco antes ou um pouco depois? Porque aquele era o momento em que o acidente aconteceria, Marina. Então, mesmo que não houvesse abrigo, o acidente aconteceria? Sim, o tempo de Jaime havia terminado. Ele já tinha cumprido sua missão. Que missão, Donata? Eu, depois de muito esforço e sacrifício, havia terminado meus estudos. Estava formado naquilo com que havia sonhado durante toda a minha vida. Amava Sandra e era amado por ela, íamos nos casar. Como pode dizer que cumpri minha missão? Ela estava só começando. Sua missão estava cumprida, Jaime. Sua missão não era ser médico na terra, mas sim aqui ao nosso lado. Sandra e sua família precisavam continuar com suas vidas, aparar as arestas e se perdoarem mutuamente. Isso é fácil de dizer, mas os motivos da espiritualidade são diferentes do que pensamos quando estamos encarnados. Quando acordei, minha avó disse essas mesmas palavras. Confesso que aceitei, mas não entendi, e não entendo até hoje. Sei disso, mas chegará o dia em que entenderá, Jaime. Sua família e principalmente sua mãe não se sentiu culpada pelo acidente? Não sei, Marina. Desde aquele dia em que acordei na casa de minha avó, tentei pedir várias vezes para voltar, mas sempre me disseram que não era a hora. Depois, comecei a trabalhar no hospital dando assistência para aqueles que chegavam. Me envolvi no trabalho e não tive muito tempo para me preocupar com mais nada. Sabia que quando chegasse a hora eu seria avisado. Chegou a hora, Donata? Sim, Marina. Se quiser, Jaime, podemos ir até sua casa e ver como tudo está por lá. Você quer? Verdade, Donata? Sim. Quando convidamos você para que viesse conosco, foi para que pudesse ir até sua casa. Poderei ver todos eles? Sim. Foi para isso que veio. Também poderei ver a Sandra? Também, Jaime. Por que não me contaram? Pensei que estaria somente acompanhando vocês para conhecer o trabalho e poder trabalhar nesta equipe ou outra como esta. Isso também é verdade. Quando terminarmos o que viemos fazer, conversaremos a esse respeito. Donata, Ademir, vocês não podem imaginar como estou feliz. Podemos ir agora? Ademir sorriu e disse: Entendo sua felicidade, Jaime, mas preciso lhe dizer que nem tudo pode estar da maneira como pensa e que precisará de muita força para entender o que está acontecendo. Falando assim, está me deixando com medo, Ademir. Não precisa ficar com medo. Só precisa ter muita força para entender o que está acontecendo. Bem, mas já que quer ver sua família, não podemos perder tempo. Agora é quase 1h da tarde e não podemos nos esquecer do compromisso que temos às 6 horas. Está bem, então vamos. Capítulo 12. Voltando para casa. Chegaram ao portão de uma casa assim que a viu, falou quase gritando e muito nervoso. Esta é minha casa. Foi aqui que nasci e fui criado. Tive uma infância maravilhosa e feliz. Que bom que está feliz, Jaime. Mas não está notando alguma coisa diferente? Não, Ademir, o que é? Preste atenção. Olha as cores das paredes. Jaime olhou com mais atenção, depois perguntou: O que aconteceu com esta casa? Suas paredes estão mofadas, com a pintura velha. É triste vê-la dessa maneira. Nunca foi assim? Meus pais sempre a conservaram muito bem. Todos os anos a pintura era trocada. Ela sempre teve a aparência de nova. Eles tinham muito orgulho dela, pois a conseguiram após muito tempo de trabalho. O que aconteceu, Ademir, para que ela ficasse assim? A dor, o sofrimento e a mágoa, o ódio e a revolta atraíram espíritos que têm os mesmos sentimentos. Como aconteceu isso? Sua família, Jaime, desde sua morte, tornou ser infeliz, triste e revoltada. Ninguém aceita sua morte e atrai companhias iguais. Eu até entendo o que sentiram, pois eu mesmo demorei a aceitar. Mas precisamos fazer alguma coisa, Ademir. Eles não podem continuar assim. Para tentarmos isso é que estamos aqui. Vamos entrar e entender o que está acontecendo. Não entendo como isso pode acontecer, Ademir. Esta casa agora, para as pessoas que passam pela rua, está parecendo uma casa velha e feia, quando na realidade ela não é. As paredes com pintura velha, mofadas, indicam que nela existe muito sofrimento e dor. Espíritos que também sentem dor e sofrimento perceberam a energia que dela se propaga por quilômetros, vieram e se instalaram aqui. Essa dor e sofrimento foram causados pela morte de Jaime? Em parte sim, mas não é só por isso, Marina. Não, porque mais poderia ser? Como está minha família e minha mãe está bem? Você mesmo pode olhar, vamos entrar. Jaime estava aflito. Sabia que alguma coisa poderia ter mudado depois de sua morte.
inesperada, mas nunca imaginou que poderia ter mudado tanto. Vamos, Ademir. Sinto que algo não está bem. Preciso ver como todos estão e tentar ajudá-los. Ademir consentiu com a cabeça. Entraram em casa e depois em uma sala. Em um sofá e em frente a um aparelho de TV, uma senhora estava sentada. O aparelho estava ligado, mas podia-se perceber que a senhora, embora estivesse olhando para o programa que era transmitido, não ouvia nem prestava atenção. Ela não chorava, mas seu pensamento estava distante, no dia em que Jaime morreu. Por toda a sala, e embora não visse por toda a casa, havia entidades envoltas por energias pesadas. Ao lado da senhora, algumas entidades estavam sentadas e outras rodopiavam à sua volta. Quanto mais ela pensava, mais as entidades abraçadas a ela choravam. Jaime correu para ela e a abraçou, chorando e tentando fazer com que ela o visse. Mamãe, não fique assim, eu estou bem. A senhora sentiu uma tontura e quase desmaiou. Ademir rapidamente o afastou dela, dizendo: não faça isso, Jaime. Sua energia é diferente da dela e poderá lhe fazer mal. Quero abraçá-la e dizer que eu estou bem, Ademir. Ela está muito mal, seu cabelo todo branco e despenteado. Nunca vi assim. Ela sempre foi muito vaidosa. Logo pela manhã, a primeira coisa que fazia era colocar uma roupa bonita, salto alto e se maquiar. Eu até brigava com ela, dizia que o salto era alto, poderia fazer mal à sua coluna, mas ela ria e dizia que sentiria dor se não usasse. Ela não é nem de longe a mãe que conheci. Ela não pode continuar assim. Olhou à sua volta e disse: esta sala está descuidada, os móveis cheios de poeira. Isso nunca aconteceu. Ela sempre foi muito zelosa com a casa e principalmente com esta sala. Ela não pode continuar assim, Ademir está se matando. Tem razão, Jaime. Por isso estamos aqui e trouxemos você. Precisamos tentar mudar essa situação. Por que tentar, Ademir? Não podemos simplesmente mudar. Se não houver mudança de pensamento das pessoas que aqui vivem, infelizmente não, Marina. São esses pensamentos que as atraem. As entidades não conseguiam vê-los. Jaime estava muito nervoso ao ver sua casa e principalmente sua mãe naquela situação. Não percebeu a presença de 4 entidades que estavam ali e que olhavam para todos eles. Uma delas disse: olá, Ademir. Donata e você, Jaime. Ainda bem que chegaram. Estávamos ansiosos pela chegada de vocês. Olá, Romeu. Parece que as coisas não estão muito bem nesta casa. Já notaram? Não estão bem mesmo. Embora tenhamos tentado, não conseguimos que a faixa de pensamento mudasse, e as entidades sofredoras estão encontrando aqui um reduto para ficar. Já notamos isso, mas parece que há algo mais. Jaime olhava para aquele homem, parecia conhecê-lo, mas não conhecia. Olhou para as outras entidades que olhavam para ele e sorriam, mas também não as reconhecia. Confuso, perguntou: desculpem, parece que me conhecem, mas eu não os reconheço. Sabemos disso, Jaime. Somos velhos amigos de sua família. Estamos há muito tempo trabalhando nesta equipe de auxílio para ajudar as famílias quando seus entes queridos voltam para a casa do pai. E agora estamos aqui, não só por fazer parte de nosso trabalho, mas por sermos amigos de todos vocês. Não está nos reconhecendo, porque nesta sua encarnação não viemos, permanecemos na espiritualidade, fazendo o nosso trabalho. Estes são Isaura, Felício e Pedro. Jaime olhou para os outros e tentou sorrir, depois perguntou aflito: que está acontecendo aqui na minha casa e principalmente com minha mãe? Ela não é nem a sombra do que sempre foi. Ela está com remorso. Por ter brigado com Jaime no dia de sua morte, sente-se culpada? Todos olharam para Marina, que havia feito essa pergunta. Donata se adiantou. Romeu está Marina. É a primeira vez que faz parte de uma equipe, por isso está muito curiosa em saber como tudo funciona. Acontece com todos, não é, Donata? Donata não respondeu, apenas sorriu. Sim, Marina. Todo esse sofrimento é resultado do sentimento de culpa, de ódio, mágoa, e foi também o que trouxe até aqui essas entidades que estão espalhadas por toda a casa, principalmente aquelas que estão naquele canto da sala. Olharam para onde ele apontava e viram 3 entidades de aparência sinistra, que pareciam adormecidas. Marina, como sempre, não se conteve e perguntou: quem são elas? Parece que também não estão bem, que estão muito doentes. São entidades que cometeram suicídio e que até agora não entenderam sua situação. Estão aqui para levarem Gina ao suicídio, e da maneira como ela está reagindo, esse dia não está longe.
desde o dia da sua morte, Jaime. Estamos tentando fazer com que sua mãe reaja, mas está difícil. Há pouco ministramos passes magnéticos nas entidades para que adormecessem e Gina pudesse ficar por um tempo livre delas, mas não será por muito tempo. Ela está presa a um sentimento de ódio muito forte, e se não se livrar dele, dificilmente resistirá ao apelo do suicídio. Ódio por quem e por quê? Romeu ia responder quando ouviram o som da campainha da porta, que tocou várias vezes, até que finalmente Gina ouviu e lentamente se levantou, foi até a porta e abriu. Para espanto de Jaime, quem estava tocando a campainha era seu pai. Confuso perguntou: meu pai tocando a campainha para entrar em casa? O que está acontecendo aqui? Ele sempre teve sua chave? Novamente, Romeu ia responder, mas não teve tempo. Armando, o pai de Jaime, assim que Gina abriu a porta, disse: senti uma enorme vontade de vir até aqui para ver como você está, Gina. Estou bem, pode ir embora. Não, você não está bem, não pode continuar assim. Vou entrar, precisamos conversar. Não temos o que conversar, Armando. Você tomou seu partido e seus filhos também. Não quero vê-los nunca mais. Só quero morrer e encontrar meu filho. Você sabe o que está dizendo, não é verdade, Gina? Nada. Nunca mais será como antes. Meu filho foi morto antes da hora e a culpa foi daquela mulher. Eu a odeio e continuarei odiando-a até o fim da minha vida. Ela destruiu a nossa família, foi culpada de tudo. Por causa dela, você e nossos filhos se afastaram desta casa e de mim. O pior foi que Jaime foi morto antes da hora. Se ela não tivesse aparecido em nossa vida, nada disso teria acontecido. Jaime estaria hoje clinicando, como sempre foi o sonho dele e o nosso. Poderia fazer a especialidade em pediatria e seria um médico famoso. O que aconteceu conosco, Armando? Sempre acreditamos, seguimos e pregamos a palavra de Deus. Sempre pagamos nossos dízimos, fizemos nossas ofertas para que Deus nos abençoasse. Sempre julgamos que servimos a um Deus poderoso. Como Ele pôde permitir que isso acontecesse? Só pode ser por causa daquela mulher que não seguia sua palavra. Marina olhou para Donata, que, sabendo o que ela estava pensando, disse: está vendo como não importa a religião? Sempre que algo de ruim acontece, a reação é sempre a mesma. Não aceitamos e nos revoltamos, mas vamos continuar ouvindo a conversa. Armando se aproximou de Gina, abraçou e chorando ficaram assim, calados, pois não sabiam o que poderiam ser dito naquele momento. Jaime acompanhava o que a mãe dizia e não pôde evitar as lágrimas que surgiram em seus olhos. Donata percebeu, o abraçou e disse: não fique assim, Jaime. Foi por isso que o trouxemos até aqui, para tentarmos reverter esse quadro. Sei que não será fácil, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Entendo o que ela está dizendo, Donata. Realmente, sempre foi muito crente e fez tudo o que a igreja pregava. Achava que por cumprir a sua obrigação estava livre de qualquer sofrimento. Mas hoje vejo que não é bem assim, que todos, independente de religião, estamos sujeitos às mesmas leis. Hoje você sabe, mas ela não e por isso está sofrendo tanto. Se acreditasse na vida pós-morte, não sofreria dessa maneira. Sei disso, Donata, mas o que mais me preocupa é que está culpando a Sandra, quando na realidade isso não é verdade. Nem ela nem a Sandra tiveram culpa do que aconteceu. Como vocês disseram, meu tempo havia terminado e eu atravessaria aquela rua naquele segundo em que outro carro vinha se aproximando. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Como isso pode estar acontecendo com minha família? Sempre fomos felizes. Eles estão casados há quase 40 anos e nunca imaginei que um dia os veria assim. Isso tem um nome, Jaime: preconceito. E para eles sempre existe uma desculpa. Preconceito, Donata, como, por quê? Sim, Jaime. Novamente voltamos a ele. Essa palavra está presente em quase todos os espíritos que vivem na Terra. O preconceito pode destruir muito mais do que se possa imaginar. Não pode ser verdade. Minha família nunca teve preconceito, a não ser quando comecei a namorar Sandra. É sempre assim que acontece. Todos dizem que não tem, mas só falam isso quando na sua família está longe de acontecer. O preconceito costuma-se dizer que é só racial, mas na verdade ele está presente em todas as atividades humanas e existe em todos. Desculpe, Donata, mas acho que você está exagerando. Eu nunca tive preconceito. Não estou exagerando, Marina. Quantas vezes já ouviu alguém dizer: não gosto daquele porque é negro,
ou não gosto daquele porque é branco, não gosto daquele porque é católico, ou não gosto daquele porque é protestante, não gosto daquele porque é pobre, ou não gosto daquele porque é rico, não gosto daquele porque é estudado e doutor, e não gosto daquele porque é ignorante e não tem estudo. Não gosto daquele porque é judeu, ou não gosto daquele porque é muçulmano. Não gosto daquele porque é espírita, ou não gosto porque é umbandista ou do candomblé. Sempre existirá uma desculpa, mas ele se fará presente na primeira oportunidade. Marina olhou para Donata sem saber o que responder. Ficou pensando e analisando sua vida passada. Donata continuou. O preconceito, embora o espírito encarnado não queira admitir, existe em todas as camadas sociais e é uma mistura de ódio e de inveja. A humanidade, desde sua criação, evoluiu na ciência e tecnologia, mas deixou muito a desejar no sentimento e na igualdade. O sentimento de amor, compreensão e aceitação do outro como ele é e não tentando modificá-lo ou afastá-lo de sua presença. Isso há muito deixou de existir, ou nunca existiu realmente. E o espírito só encontrará sua realização plena e a luz divina quando isso acontecer. Gina se afastou de Armando e disse raivosa: Isso não poderia ter acontecido, Armando. Nosso filho não podia ter morrido daquela maneira. Ele era um jovem talentoso e estudioso. Como médico, poderia ajudar muitas pessoas e tinha muito para oferecer. Ele morreu, enquanto outros, pobres e sem instrução, que nada têm para oferecer, continuam vivos e saudáveis. Isso não é justo, Armando, não é justo. Armando ficou calado, mas com a cabeça concordou. Donata, sorrindo tristemente, disse: Olha um exemplo vivo de preconceito. Gina disse: Meu filho jovem, saudável e com instrução morreu, enquanto aquele outro filho, não sei de quem, pobre sem instrução, está vivo. Viram como o preconceito às vezes passa despercebido e que as pessoas, embora neguem, o sentem realmente. Marina, nervosa por ter se lembrado das muitas vezes em que teve preconceito, disse: Precisamos levar em conta que ela está nervosa e que realmente perdeu um filho. Tudo é levado em consideração, Marina. Desde que nascemos, no mundo ocidental, a morte foi ensinada como sendo uma coisa ruim, e por isso na Terra nos recusamos e não gostamos de falar a seu respeito. Temos a impressão, assim, de que se não falarmos, ela ficará longe. Todos sabem que ela existe, mas preferem pensar que só morrerá alguém nosso conhecido ou vizinho, mas que na nossa família ou conosco próprios ela não acontecerá, quando na verdade não é essa. Ela chegará para todos no dia certo, na hora certa e no lugar certo. Portanto, por que temê-la? Por que chorar e se desesperar quando o ente querido passa por essa experiência? Todos ou quase a maioria acreditam em espírito, alma ou vida pós-morte. Para os católicos, a alma continuará no céu, no inferno ou no purgatório. Para os protestantes, continuará adormecida até a ressurreição. Para os espíritas, continuará trabalhando e esperando por uma reencarnação. Portanto, todos acreditam que espírito ou alma existem e que quando morrem estão em algum lugar. Tem razão, Donata. É muito difícil se falar em morte. Todos pensam e fazem planos para o futuro, sem nunca se preocuparem com ela. Como estão errados. Não, Marina, não estão errados. Devemos sempre pensar no futuro, ter sonhos que precisam ser realizados. O espírito precisa desses sonhos para progredir. A morte existe e virá a qualquer momento, mas isso não pode impedir de o espírito, enquanto encarnado, continuar sua caminhada, aprendendo sempre. A morte só não deve ser encarada como a perda de alguém, isso não é verdade. Como sabemos, a vida continua e é muito intensa. Existe muito trabalho para ser feito. Sabemos que depois da morte temos muito trabalho, às vezes muito mais do que quando éramos encarnados. Tem razão, Donata. Gina e Armando continuavam abraçados. A campainha tocou, Gina perguntou: Quem poderá ser, Armando? Não estou esperando ninguém. Armando, em silêncio, se levantou e foi até a porta. Abriu e por ela entraram dois senhores. Jaime, assim que os viu, quase gritou: São meus irmãos. Sim, Jaime. Eles vieram visitar sua mãe também para nos encontrar. Nos encontrar, Ademir. Sabiam que viríamos? Eles não, mas Romeu sim. Por isso, com a ajuda de Isaura, Felício e Pedro, foram ao encontro deles e os intuíram para que se reunissem nesta hora. Por que, Ademir? O que vai acontecer aqui? Romeu nos contou que Gina, assim como estamos vendo, estava se deixando levar pela dor e sofrimento. Por isso estava atraindo para junto de si espíritos também sofredores e tristes.
além de outros suicidas que farão tudo para que ela cometa esse ato terrível. Isso não pode acontecer, Ademir. Também achamos, Jaime. E por isso nós, do plano espiritual, seu pai e irmãos, estamos aqui para tentar evitar que aconteça. O que poderemos fazer? Não poderemos interferir em seu livre-arbítrio. Só ela poderá decidir, mas faremos o possível para que esse ato terrível seja evitado. Precisamos esperar que conversem para podermos ver o que será feito. Os irmãos de Jaime se aproximaram da mãe e a beijaram. O que parecia ser o mais velho perguntou: "Como a senhora está, mamãe?" Ela, tentando mostrar a altivez de sempre, levantou os olhos e com ironia respondeu: "Estou muito bem, só não estou entendendo por que estão aqui, já que mudaram de lado e nunca mais vieram me visitar." "Não mudamos de lado, mamãe. Só percebemos que não importasse o que fizéssemos, não traríamos Jaime de volta. Ele está com Jesus e nada poderemos fazer contra isso." "Sim, ele está com Jesus e nunca mais voltará. Mas aquela mulher continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Ela que foi a culpada de tudo o que aconteceu com a nossa família. Eu a odeio. É sobre isso mesmo que queremos conversar com a senhora." "Querem conversar sobre o quê?" "A senhora não está bem, mamãe. Estamos preocupados." Gina se levantou e andou pela sala, depois disse: "Não precisam se preocupar. Estou muito bem. Só um pouco triste e revoltada, nada além disso." "Não, mamãe. Não está bem e é fácil de se notar. Basta olhar sua aparência. Está desleixada e pela primeira vez estou vendo seus cabelos brancos, coisa que nenhum de nós nunca viu. Sempre os pintava e mandava fazer um penteado bonito." Gina respirou fundo e voltou a sentar. Aquele tempo nunca mais voltará. Aquela Gina que conheceram morreu junto com Jaime. "Isso não é verdade, mamãe. Eu não morri. Estou aqui mais vivo do que nunca e muito triste por ver a senhora assim." Jaime disse essas palavras chorando e desesperado, ao ver no que sua mãe havia se transformado. Donata, colocando a mão sobre o braço dele, disse: "Tentaremos agora algo que quase sempre dá certo." Ao mesmo tempo em que falava, colocou a mão sobre a garganta de Armando, que disse: "Isso não está certo, Gina. Nosso filho não morreu, ele está vivo em algum lugar." "Como pode estar vivo em algum lugar, Armando? Nós vimos seu corpo sendo enterrado. Ele só acordará no dia da ressurreição, e nem sabemos se nesse dia estaremos ao lado dele." "Enterramos só o corpo, Gina. Seu espírito continua vivo." "Isso que está dizendo não existe, Armando. Ele está dormindo, esperando o dia da ressurreição. Mas mesmo que fosse verdade, não me interessa se ele está vivo em algum lugar. Quero meu filho de volta. Esperei muito o dia em que se tornasse médico e só nos desse orgulho. Todos nós esperamos e lutamos muito para que isso acontecesse. Será que só eu sinto a falta dele? Será que só eu o amava realmente? Parece que vocês não se importam com tudo o que aconteceu. Parece que não gostavam dele." "Não diga isso, Gina. Ele também era e continua sendo meu filho. Esse seu modo de agir já nos separou." "Não foi o meu modo de agir que nos separou. Foi a sua recusa em querer acusar aquela mulher. Foi ela quem matou nosso filho. Foi ela quem destruiu nossa família." "Não, Gina, não foi ela, fomos nós." "Que está falando? Nós o amávamos e só queríamos o seu bem. Foi ela que apareceu e destruiu a nossa família." "Sim, queríamos que fosse um médico famoso, mas a vida não quis, Gina. Ele morreu não por culpa dela ou nossa. Ele morreu porque chegou sua hora. Tudo o que precisava fazer aqui na Terra tinha feito." "Você está completamente louco. Como ele fez tudo o que tinha de fazer, ele estava apenas começando a viver. Do que adiantou estudar tanto se ia morrer assim que se formasse? Isso não faz sentido, Armando. Nós o ajudamos tanto." Gina falava e chorava. Armando também, com lágrimas nos olhos, perguntou: "Se nós tivéssemos ajudado para que se tornasse médico, não para exercer sua profissão aqui na Terra, mas na espiritualidade?" Gina enxugou as lágrimas com o lenço que tinha nas mãos, arregalou os olhos e disse com muita raiva: "Você deve estar louco. Como pode dizer uma coisa como essa? Que espiritualidade, que conversa é essa?" "Estou apenas repetindo o que meu amigo Diogo me disse quando saí de casa e não tinha para onde ir. Não sei de onde surgiu a ideia de ir procurá-lo. Sabia que ele havia perdido a esposa há pouco tempo, e por isso talvez me entendesse e me desse abrigo por uns poucos dias, até que eu conseguisse reorganizar minha vida." Ademir e os outros olharam para Romeu, que disse: "Como sabem,
Sempre fomos amigos dessa família e acompanhamos mesmo de longe sua trajetória. Quando você morreu, Jaime, nos aproximamos e ficamos o tempo todo ao lado deles. Presenciamos todas as brigas que fizeram com que seus irmãos que são casados deixassem de visitar seus pais e eles continuaram brigando. Um dia Armando, não suportando mais continuar vendo aquilo em que Gina estava se transformando, deixando-se levar pelos espíritos que se aproximaram e que faziam com que ela sofresse e chorasse cada vez mais, e os outros que a incentivavam no seu ódio e desejo de vingança, resolveu sair de casa. Isaura e Pedro ficaram aqui. Eu e Felício acompanhamos Armando. Ele estava desnorteado e não sabia para onde ir. Nós lhe falamos de Diogo. Demorou um pouco para que ele nos ouvisse, mas continuamos insistindo, até que resolveu procurar o amigo. Você se lembra do Diogo, não se lembra, Gina? Claro que me lembro, embora faça muito tempo que não vejo. O que tem ele a ver com a morte do Jaime? Com a morte nada, mas com a sua vida depois que morreu tem muito. O que ele sabe, Armando? Armando olhou para os filhos, depois para ela e disse: tudo o que vou lhe contar, Gina, já contei para os nossos filhos. Eles resistiram, mas finalmente aceitaram, o que fez com que mudassem de ideia sobre tudo o que aprendemos e seguimos durante toda a nossa vida no que havia acontecido. É por isso que estamos os três aqui, para ver se conseguimos fazer com que mude de ideia e aceite o que aconteceu com Jaime, e também para que possamos recomeçar a nossa vida. Nada que possa falar vai fazer com que eu mude de ideia, Armando, muito menos com que aceite aquela coisa terrível que aconteceu com Jaime. Não podemos recomeçar nossa vida, pois com a morte dele ela foi totalmente destruída. Você não percebeu isso? Não temos mais vida, ela terminou. Nem sequer a fé tenho mais. Nossa vida foi toda uma mentira. Já pensei nisso, Gina, mas hoje não penso mais. Não acredito que a morte seja um fim, mas só um recomeço. Sei que meu filho está vivo, muito vivo, e por isso minha fé em Deus aumentou. É verdade, mamãe. Eu estou vivo, feliz e trabalhando muito. Jaime disse chorando. Ademir colocou a mão em seu ombro e disse: sei que está emocionado, Jaime. Não só por rever sua família, como também por saber a maneira em que se encontram. Mas não se preocupe. Tudo o que puder ser feito por sua mãe será feito. Ela está triste, nervosa, sentindo-se perdida e sem um caminho para seguir, mas com a ajuda que tem tido por parte de Romeu e da sua equipe, tenho a certeza de que conseguirá se reencontrar. Jaime, ainda chorando, colocou a mão sobre Ademir e tentou sorrir. Ademir, com a mão, fez um sinal para que continuassem ouvindo a conversa. Diante do que Armando disse, Gina, nervosa e chorando, falou: não sei o que levou você a pensar dessa maneira, Armando, mas por mais que eu pense, eu tente aceitar, não consigo. Não consigo. Sei perfeitamente o que está sentindo e por sempre ter amado você, pelos muitos anos de casamento, por termos enfrentado e vencido tantas batalhas durante todo esse tempo, é que estou aqui para que possamos recomeçar. Posso continuar dizendo o que aconteceu comigo quando saí de casa e fui me encontrar com o Diogo? Está bem, continue. Como eu estava dizendo, quando saí daqui sem ter para onde ir, me lembrei do Diogo e fui até sua casa. Ele a princípio estranhou minha presença ali, mas mesmo assim me recebeu muito bem e pediu que eu entrasse. Entramos e ele, percebendo que estava muito nervoso, perguntou: estou vendo que está muito nervoso. Vamos até a cozinha, eu vou preparar um café, e enquanto ele fica pronto, podemos conversar. Como sabe, minha mulher, depois de um longo tempo doente, faleceu e me deixou sozinho. Tive de me acostumar a viver sozinho e a cuidar da casa e preparar minha alimentação. Fomos para a cozinha. Ele me mostrou uma cadeira junto à mesa e eu me sentei. Ele colocou água para ferver e sentou-se ao meu lado. Não entendendo como ele poderia estar tão tranquilo, pois sua mulher havia morrido há pouco tempo, perguntei curioso: parece que você está muito bem, apesar de sua mulher ter falecido. Ele sorriu e respondeu: sinto muita falta dela. Estivemos casados quase 50 anos, mas sei que a nossa separação não será por muito tempo. Logo estarei ao seu lado. Não prestei muita atenção no que ele disse e perguntei: sei que tem filhos, Diogo. Por que continuou morando sozinho aqui nesta casa? Quando minha mulher ficou doente, já estava na hora de me aposentar, e para cuidar dela me aposentei e fiquei ao seu lado. Meus filhos são casados e estão cuidando de suas vidas. Não seria justo eu ir para a casa deles. Tenho esta casa, onde fui feliz por muito tempo.
Estou bem de saúde e sei que se ficar doente e precisar, eles me atenderão, mas por enquanto continuarei aqui. Eu concordei com ele, contei morar com filhos já casados, mas não entendi a maneira como estava tão tranquilo. Ele olhou bem para mim e perguntou: Bem, agora, Armando, enquanto a água ferve, pode me contar o que aconteceu que deixou você tão nervoso? Comecei a chorar e lhe contei tudo o que havia acontecido. Terminei dizendo: Como pode ver, minha vida está virada de ponta cabeça. Há pouco tempo estava tudo bem. Meu filho havia se formado e estava pronto para iniciar sua carreira. De repente, tudo mudou. Ele morreu. Minha mulher está nervosa, distante, chora o tempo todo e briga por qualquer coisa. Ela não se conforma com a morte de Jaime e diz que ele era tão brilhante que seria um ótimo médico. Tenho certeza de que ele será um bom médico, mas não aqui na Terra e sim no plano espiritual. O que está falando, Diogo? Perdi meu filho e está me dizendo que ele será médico no plano espiritual, não estou entendendo. Sei que quando alguém que amamos morre, o desespero toma conta e muitas vezes questionamos a justiça de Deus e a coerência da vida. Todos pensam assim como você, que perdeu um filho brilhante, que não houve coerência nem justiça. Você não entende, Diogo. Meu filho, um rapaz bom, estudioso e brilhante, morreu. Não existe uma explicação para isso. Tem razão. Não é justo nem coerente. Como posso aceitar uma coisa como essa? Não sei se existe um plano, mas se existiu, com certeza não tomei parte. Você acredita em Deus, Armando? Acreditava. Agora não sei se ainda continuo acreditando. Se está com dúvida a esse respeito é porque na realidade nunca acreditou. Só lhe foi ensinado desde pequeno que deveria acreditar. Não sei. Talvez você tenha razão, mas sempre fui muito religioso e pensei que acreditava, mas agora não sei se voltarei a acreditar. Se é verdade que Deus existe e que comanda tudo, que tem um plano para cada um de nós, nunca deveria ter permitido que isso acontecesse com meu filho, comigo e com a minha família. Sei que agora não está em condições de acreditar em Deus, mas supondo-se que Ele realmente exista, que foi o Criador de tudo e de todos, portanto deve ser um sábio. Se Ele for um Deus sábio, acha que Ele cometeria algum erro? Acha que Ele não sabia e não sabe o que aconteceria com a sua criação? Supondo-se que Ele realmente exista, Diogo, que foi o nosso Criador, portanto aquele que comanda as nossas vidas, deveria nos conhecer por isso mesmo, não deveria ser injusto nem cometeria algum erro, mas se é que realmente Ele existe conosco, como a minha família cometeu um erro muito grave, tirou deste mundo um rapaz jovem, bonito, brilhante e que seria de muita utilidade para a sociedade. Supondo-se que Deus é sábio, acredita que Ele, quando criou seus filhos, não sabia que teriam seus defeitos e qualidades? Se fosse um Deus, realmente deveria saber. Você acredita em vida após a morte? Não. Sempre acreditei que quando morremos ficamos dormindo, esperando o dia da ressurreição, mas hoje não sei mais. No tempo em que acreditava, para você o que nos aconteceria quando morrêssemos? Naquele tempo, achava que ao morrermos, iríamos para o céu e ficaríamos dormindo até a ressurreição, ou para o inferno, dependendo de nossas atitudes quando vivos. O que imagina que aconteceria no inferno? No inferno queimaríamos eternamente. Se Deus sabia que os seus filhos não eram perfeitos, acredita que nos condenaria ao fogo eterno do inferno, ou deixaria que ficassem esperando a ressurreição sem nada fazer para o seu progresso e aperfeiçoamento? Com todas aquelas perguntas, fui ficando muito nervoso, Gina, e respondi irado. Não sei, Diogo. Você está mudando de assunto e me confundindo. Estamos falando do meu filho que morreu. É dele que estamos falando, não de um suposto Deus. Todo o resto são apenas conjecturas. Estou falando de seu filho, Armando, mas também do seu Criador. E como não temos nada a fazer antes que o café fique pronto, podemos continuar fazendo conjecturas. Diogo se levantou e percebeu que a água estava começando a ferver. Colocou algumas colheres de pó na leiteira onde a água estava e assim que ferveu, jogou em um coador que estava sobre o bule. Enquanto o café foi sendo coado, seu cheiro invadiu toda a cozinha. Fiquei pensando em tudo o que ele havia dito. Para mim era confuso entender. Diogo falou: Sabe, Armando, quando tudo vai bem em nossa vida, não questionamos Deus e não perguntamos por que fomos os escolhidos, mas ao contrário, quando surge algum problema é a primeira coisa que fazemos. Fiquei estarrecido com o que ele disse.
pois era justamente o que eu estava pensando. Confuso, perguntei: Diogo, você lê pensamento? Ele se voltou para mim e rindo perguntou: Por que está perguntando isso, Armando? Porque nesse momento eu estava pensando justamente isso. Ele primeiro levantou os olhos para o alto, como se estivesse vendo algo que eu não via. Depois, sorrindo, disse: Não, Armando, não leio pensamentos. Mas se eu lhe disser que agora aqui ao nosso lado estão vários amigos nossos que já morreram e por estarem preocupados com você, estão tentando lhe dizer algo, estão me usando para isso, o que você faria? Imediatamente Ademir e os outros olharam para Romeu, que sorriu e acenou com a cabeça, dizendo que era ele que estava ali, naquele dia, intuindo Diogo para que dissesse tudo aquilo que estava dizendo. Todos sorriram e voltaram-se novamente para Armando e Gina, que, impressionada, prestava atenção no que o marido dizia. Armando continuou falando. Eu disse, um tanto assustado com tudo aquilo: Gina, não estou entendendo, Diogo. Você está me deixando assustado e cada vez mais confuso. Não precisa ficar assustado nem confuso. Vou tentar lhe explicar o que acredito que está acontecendo. Durante toda a nossa vida temos sempre nos visitando amigos que já morreram ou que não renasceram, que nos acompanham e tentam ajudar a nossa caminhada. Quando estamos bem, eles se aproximam, matam a saudade, jogam sobre nós luzes brancas e continuam sua jornada. Quando estamos mal, por qualquer motivo, como está acontecendo agora com você e sua família, eles demoram o tempo que for necessário para que tudo volte ao normal. Você disse que eu li os seus pensamentos. Como não posso fazer isso e você veio me procurar, só posso deduzir que alguém, algum amigo nosso, ou toda uma equipe esteja aqui, me intuindo nas palavras que devo lhe dizer. Meus pais sempre seguiram a doutrina espírita e sempre nos ensinaram, a mim e aos meus irmãos, suas principais leis. Aquela religião que as pessoas falam com os mortos? Ele rindo respondeu: aquela mesma, Armando. O falar com os mortos é uma pequena parte do que ela realmente ensina e não é o mais importante. Está dizendo que se eu seguir essa religião poderei falar com meu filho. Mesmo sem seguir essa religião, talvez poderá. Sem seguir essa religião, ou qualquer uma? Sim, Armando. Na espiritualidade não existem religiões. Existe somente o grande amor de Deus para com seus filhos. Os mortos, quando podem e têm tempo, aparecem em sonhos e conversam com aqueles a quem amam. Tem tempo? Está dizendo que eles trabalham e por isso não têm tempo. Ele sorriu e com sua tranquilidade de sempre respondeu: Sim, Armando. Ao contrário do que muitos pensam, a morte não é o fim, o descanso. Ela é uma continuidade da vida. O espírito não está no céu ou no inferno. Ele está em algum lugar bom ou ruim, mas é sempre aprendendo. Não dá para acreditar no que está dizendo, Diogo. Não dá para acreditar porque sempre nos ensinaram o contrário. Sempre nos disseram que Deus, se não fizéssemos a coisa certa, nos castigaria e nunca mais nos daria o perdão e que depois de mortos ficaríamos parados, esperando um castigo ou uma recompensa. Isso não pode ser verdade. Deus, com toda a sua sabedoria, amor e justiça, não nos criaria para que vivêssemos algum tempo na terra ou em outro lugar qualquer, para depois, se tivéssemos feito alguma coisa de ruim, não termos uma segunda chance. Todo criminoso aqui na terra vai preso, mas sempre com a intenção de que ele possa se recuperar e voltar ao convívio da sociedade. Se isso não acontece é por vários motivos, mas a chance ele teve. Imagine se Deus, com toda a sua sabedoria, não nos daria outras chances. Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer, e ele continuou: Você me perguntou se poderia falar com seu filho. Só posso dizer que não sei, mas sabendo que seu filho foi um moço muito bom e um excelente médico, acredito que esteja trabalhando no plano espiritual, em uma equipe médica, dando assistência para aqueles doentes que procuram muitos lugares para se curarem, ou em outra equipe, que está sempre presente na hora em que a pessoa morre em qualquer lugar. Então não adianta me tornar um espírita se não vou conseguir falar com meu filho. A doutrina espírita, como qualquer outra religião, nos mostra o caminho para chegarmos até Deus, e para isso nos ensina algumas leis. Que leis? Algumas muito conhecidas, e as quais as pessoas, mesmo sem ser espíritas, já cumprem. Uma delas se chama-se ação e reação. Com ela aprendemos a não fazer com os outros aquilo que não faríamos conosco. Uma tradução de um dos mandamentos que Jesus nos deixou: amai ao vosso próximo como a ti mesmo.
acrescentando: pois tudo que fizeres com ele será devolvido na mesma medida. Jesus. Você está falando em Jesus, mas essa religião não é aquela que mata bichos, usa velas pretas e cachaça? Sim, estou falando em Jesus. A doutrina espírita se baseia no Novo Testamento. Essa outra religião adora os deuses da natureza, mas tem como seu orixá maior Oxalá, que é representado pela imagem de Cristo. Existem muitas outras que não acreditam em Jesus, na Bíblia, muito menos no que está escrito nela. Isso acontece porque nos lugares onde elas nasceram não sabiam da existência de Jesus. Muito antes do Novo Testamento, outras religiões existiram, pois o homem sempre foi um ser espiritual e por isso sempre teve de acreditar em algo superior. As religiões que surgiram antes do cristianismo seguiam seus deuses e seus rituais, e muitas delas continuam assim até hoje. Mas se a conhecermos profundamente, saberemos que todas têm como bases as mesmas leis. Todas, através de seus deuses e rituais, aprendem a respeitar o próximo e a só fazer o bem. Todas sabem que espírito, alma ou qualquer outro nome que se quiser dar é eterno. Todos sabem que são responsáveis por seus atos maus ou ruins. Todos conhecem o livre-arbítrio e sabem também que por ele terão de responder. Livre-arbítrio? Sim, pelo livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de escolhermos o caminho que queremos seguir, bom ou ruim, mas pela mesma lei nos dá a responsabilidade e as consequências dessa escolha. Fiquei só ouvindo e tentando entender. Tudo me parecia muito claro e minhas dúvidas estavam tendo respostas. Aquela religião me parecia ser a melhor que eu havia conhecido, embora, como você sabe, Gina, só conhecemos bem uma, mas ainda não estava satisfeito e perguntei. Então, depois de tudo que me disse, posso deduzir que sua religião é a verdadeira, aquela que nos conduz à salvação? Não. A minha religião, como todas as outras, ensina o caminho. Agora cada um de nós deve escolher aquele caminho que deseja seguir. Como em todas as religiões, profissões ou qualquer lugar, sempre existe o bom religioso, o bom profissional ou aquele que é bom sem religião alguma. Como existe também o mal em qualquer área de atuação. Cada um de nós está em estágios diferentes de evolução, por isso não devemos julgar ou condenar, devemos sim aceitar a todos da maneira como são. Isso nos leva a outra lei, a do amor e do perdão. Como já lhe disse, para a espiritualidade não existe religião, só o espírito em sua caminhada de aprendizado, de erros e acertos. Eu estava lá, Gina, ouvindo aquele homem que eu conhecia há tanto tempo, mas que nunca imaginei que pensasse daquela maneira. Tudo o que ele dizia parecia fazer sentido, mas acho que para querer saber mais eu disse: da maneira como você está falando, Diogo, não importa se sejamos bons ou ruins, sempre teremos a oportunidade de sermos perdoados. Podemos cometer maldades de qualquer espécie, matar, roubar, fazer qualquer tipo de barbaridades e no final ficar tudo bem. Você acha justo? Se acreditarmos que existe um Deus justo, não podemos duvidar, mas não se esqueça de que teremos de sofrer algum tipo de castigo, como acontece com o pai aqui na terra, quando o filho faz algo errado. Ele castiga, mas não deixa de amar seu filho. Imagine Deus. Sinto muito, meu amigo, mas não dá para aceitar. Existem crimes horrendos de uma crueldade imaginável. Como perdoar? Como dizer que no final serão perdoados e poderão ir para o céu? Por outro lado, depois de tudo que aprendi, isso só pode acontecer se aceitarem Jesus e se arrependerem. Mas aqueles que não fizerem isso, esses sim, estão condenados por toda a eternidade. Diogo sorriu e me perguntou calmamente: quando seus filhos eram crianças e cometiam algo que para você era considerado errado o que você fazia, eu ficava nervoso, conversava e dava um castigo. Por que fazia isso? Para que aprendessem e não cometessem aquele erro novamente. Depois do castigo aplicado e seu filho ter cumprido o que acontecia, tudo voltava ao normal. Você voltava a ser o pai dedicado e seu filho havia aprendido uma lição, não é isso mesmo? Porém, se seu filho, após algum tempo, cometesse o mesmo erro qualquer outro, o que você fazia? Sempre igual, brigava e colocava de castigo. Depois que o castigo terminasse, voltava tudo ao normal, não é? Espere aí, Diogo. Estamos falando de crianças, não de adultos. As crianças precisam aprender o que é certo e errado. Exatamente.
Estamos falando de crianças. Para Deus acontece o mesmo que com os pais. Estes, mesmo que seus filhos tenham crescido, continuam achando que são crianças. Somos seus filhos, erramos muitas vezes e muitas vezes sofremos algum tipo de castigo e depois somos perdoados. Isso acontecerá até o dia em que tenhamos aprendido e só aí Deus ficará feliz. Mas para que isso aconteça é necessário muito tempo e muitas reencarnações. Reencarnação. Essa conversa está tomando um caminho muito estranho, Diogo. Você acredita mesmo em reencarnação? Sim, Armando. Não só acredito como penso que sem ela não haveria como Deus aplicar sua justiça, seu castigo e seu perdão, como qualquer pai que só deseja o melhor para os seus filhos. Para isso existe o céu e o inferno. Para um erro grave existe o inferno sim, mas será por toda a eternidade? Acho que quem cometeu um erro grave ao não aceitar Jesus como seu Salvador deve sim ficar no inferno por toda a eternidade. E aquele que foi bom e aceitou Jesus deve ser feliz também por toda a eternidade. Supondo-se que você seja um homem bom, sem defeito, e que ao morrer vá para o céu e que seu filho, alguém que ame, por ter cometido alguns erros, vá para o inferno. Acredita mesmo que conseguiria ser feliz no céu, sabendo que eles estão sofrendo no inferno? Se tivesse oportunidade, não faria o que fosse possível para tentar resgatá-los? Fiquei sem saber o que responder, Gina. Tentei me ver naquela situação. Realmente eu, embora estivesse no céu, não ficaria feliz em saber que um de vocês estava no inferno. Não, com certeza eu não ficaria, e tentaria sim, tudo o que fosse possível para tirá-los de lá. Na doutrina em que acredito, Deus é um Pai tão bom e maravilhoso que sempre nos dará a oportunidade de resgatar nossos erros, ajudar aqueles que amamos e receber ajuda daqueles que nos amam. Quero acreditar no que está dizendo, mas preciso entender que é completamente diferente do que aprendi durante toda a minha vida. Entendo. E sei que está sendo difícil, mas acredito em um Deus bom e misericordioso, que nos perdoa sempre. Está vendo, Gina? Como tudo o que Diogo me disse naquela noite era verdade, fazia sentido. Até aqui acho que havia uma certa coerência, Armando, mas isso de reencarnação é muito para minha cabeça. Não dá para acreditar. Sabe que sempre aprendemos e aceitamos algo completamente diferente. Também achei isso, tanto que quase dei a conversa por encerrada, mas ele insistiu. Sei que para quem nunca ouviu falar, parece que a reencarnação é um bicho de 7 cabeças, mas não é, Armando. Renascer, viver, não é castigo e até muito bom. Para nós que vivemos com o peso do corpo, até pode parecer verdade, mas para o espírito não. Na espiritualidade, sem o peso do corpo, ele se sente protegido porque tem uma dificuldade imensa para errar ou contrair mais dívidas. Pode trabalhar no que gostar, sem estar preso às convenções sociais ou ao dinheiro, pois lá não precisa ter dinheiro nem mostrar aos outros o quanto tem e não precisa querer mais, por isso ele evita ao máximo renascer. Não acredito que esteja dizendo a verdade, Diogo. Ainda continuo insistindo que viver é muito bom. Você conhece alguém que por todo o tempo em que vive na Terra é totalmente feliz? Sim, muitos. Aquele que tem muito dinheiro não deve ter qualquer tipo de preocupação, por isso deve ser muito feliz. Sim, nisso você tem razão. O que tem muito dinheiro pode ter alguns momentos de felicidade, por não ter nenhum tipo de preocupação. Pode comprar o que quiser e pagar todos os seus compromissos, mas na maioria das vezes, aquele que tem muito dinheiro vive infeliz, por estar sempre com medo de perder o dinheiro. Por isso sempre quer mais e na maioria das vezes não se preocupa em como conseguir isso. Além disso, quase sempre sofre por achar que todos aqueles que se aproximam dele o fazem somente por causa do dinheiro ou da posição social em que vive, e quase sempre é sozinho mesmo tendo milhões de pessoas ao seu lado. Sim, pensando assim pode até ser verdade, mas não conheço ninguém que seja feliz totalmente, muito menos para sempre. Tudo me parece muito estranho e difícil de entender. Pode parecer estranho e difícil, mas não é. O espírito ao renascer traz consigo deveres e obrigações. Quase sempre ele vai precisar resgatar erros cometidos em encarnações anteriores, onde perante Deus errou. Encontrará os mesmos amigos e inimigos de outrora. Os amigos lhe darão forças para continuar na caminhada, e os inimigos serão empecilhos que ele terá de superar.
terá também a oportunidade maravilhosa de perdoar e ser perdoado. Aí é outra lei, a do amor e do perdão, por ela muito poderá caminhar. Se pensarmos assim, se tudo o que está dizendo é verdade, de hoje em diante vou fazer o melhor que posso, pois assim ao morrer irei direto para o céu e não precisarei voltar nunca mais. Diogo começou a rir. Gina, eu fiquei olhando para ele sem entender. Depois de algum tempo ele disse: esse céu de felicidade eterna também é difícil de se alcançar. Agora, você está me deixando preocupado, ou melhor, aterrorizado, Diogo. Está dizendo que não importa o que façamos de bom, nunca encontraremos a paz de um céu maravilhoso? Não, Armando. Só estou dizendo que esse céu idealizado é difícil de se alcançar. Continua não entendendo? Você disse que existe a lei de ação e reação e que por ela receberemos de volta tudo o que fizemos, portanto, se eu só fizer o bem, terei por força da lei de ter a minha recompensa. Claro que terá, mas não da maneira como está pensando. Como então? Se entendi bem o que você disse, por essa lei de ação e reação, tudo que eu fizer me será devolvido na mesma proporção. Então aquele a quem eu fizer mal me devolverá com um mal maior, e eu, em uma próxima encarnação, devolverei com outro mal. Isso não terá fim. Será formada uma corrente muito grande. Tem razão, Armando. Forma-se uma corrente muito grande, já que a corrente é feita de elos. Esses elos, por força de outra lei, a do perdão, poderão e serão cortados. Existem grupos de espíritos que estão há séculos lutando uns contra os outros, quebrando os elos e se libertando, mas continua ajudando aqueles que estão renascendo ou pelo caminho presos a essas correntes. Essa ajuda pode ser vinda da espiritualidade, o renascimento como pais, irmãos ou amigos. O perdão liberta, Diogo. Só ele, meu amigo. Todas as pessoas que encontramos em nosso caminho, até mesmo aquelas que não conhecemos e nos dão um alô, um bom dia, já fazem parte de nossa corrente. Por isso, encontramos pessoas de quem, sem saber por que, gostamos à primeira vista, e outras de quem, sem motivo, não gostamos. Isso acontece mesmo. Sim, acontece muito. Agora precisamos voltar para o seu filho Jaime. Por quê? Depois de tudo o que me contou a respeito de sua família, Armando, só posso deduzir que todos vocês fazem parte de uma mesma corrente e que estão juntos há muito tempo. Para vocês e seus filhos se darem muito bem, parecendo que não existe problema algum, posso também deduzir que a única que ainda faz parte de seu grupo e que precisa perdoar e ser perdoada é Sandra. E para que isso acontecesse, seu filho Jaime, que deve ser um espírito muito iluminado, renasceu para servir de elo nesse perdão. Jaime, ao ouvir aquilo, olhou para os outros e disse confuso, mas feliz: eu, um espírito iluminado, Ademir. Ademir e os outros riram. Donata colocou o dedo indicador sobre a sua boca, pedindo silêncio, e com a mão apontou para Armando, que continuava falando, e pediu que prestassem atenção. Todos se voltaram para Armando, que disse: Diogo falou isso, Gina. Ele disse que nosso filho é um espírito iluminado e que não precisava mais renascer, mas que fez isso só para nos ajudar a encontrar Sandra e assim nos perdoássemos mutuamente. Você acredita nisso, Armando? E vocês também, meus filhos, acreditam em uma loucura como essa? Mamãe, quando o papai nos chamou e nos contou o que Diogo havia dito, ficamos surpresos, assim como a senhora, mas depois de ler, pesquisar, entendemos que até pode ser verdade, e se for é realmente uma felicidade imensa. Quer dizer que Jaime não está morto. Ele está vivo em algum lugar, trabalhando e nos esperando. Sei que as pessoas não gostam de pensar, muito menos de falar sobre a morte, mas ela virá para todos sem que se possa escapar. Acredita mesmo, Jorge? Isso tudo me parece uma loucura. Como fica aquilo em que acreditamos até hoje? Quando o papai nos contou, também achamos que era loucura, mas resolvemos que precisávamos conhecer mais. Poderia ser loucura, mas se fosse verdade, seria maravilhoso. Nosso irmão não estava morto para sempre, e quando chegar a nossa hora, pode existir coisa mais maravilhosa do que essa. Não acho que o que aprendemos deve ser esquecido, mamãe. Tudo que aprendemos são palavras deixadas por Jesus. Só precisamos acreditar em Deus e em Jesus quando disse: perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele não estaria se referindo a essa corrente dita por Diogo? Não sei, mas gostaria muito de poder acreditar
que um dia reencontrarei o meu filho. Foi isso que pensamos, mamãe. Depois eu e Laerte, junto com papai, fomos procurar Diogo e conversamos por muito tempo. Se havia restado alguma dúvida, ele nos esclareceu. E hoje, mamãe, temos certeza de que Jaime está muito bem e que devemos procurar Sandra, nos aproximarmos dela e tentar fazer com que tudo fique esclarecido, para que ela e nós possamos seguir com as nossas vidas, sabendo que a morte não é o fim, mas só um recomeço. Precisamos fazer isso, mamãe. Gina ficou olhando para Armando sem saber o que responder. No íntimo, toda a revolta que sentia na realidade não era contra Sandra, mas contra ela mesma. Sentia-se culpada pela morte de Jaime. Ficou calada, mas recomeçou a chorar. Gina, abraçada ao marido, disse: "Você tem razão, Armando. Fomos os responsáveis pela morte de Jaime, muito mais eu por ser sua mãe. Por um preconceito idiota eu o expulsei de casa. O preconceito foi tanto que não dei uma chance de conhecer realmente aquela moça. Sim, é verdade, mas de acordo com o que Diogo disse, eu acredito, ela é da nossa família. Faz parte da nossa corrente e cabe a nós agora que descobrimos isso, para o bem de Jaime, esteja ele onde estiver, mas principalmente para o nosso próprio bem, procurarmos essa moça e sabermos o que aconteceu com sua vida e nos darmos a oportunidade de lamentarmos o que aconteceu com Jaime. Pensa em fazer isso, Armando? Sim, Gina. Sinto que isso é a coisa certa para se fazer, só não sei como encontrá-la. Por isso estamos aqui, mamãe. Talvez a senhora tenha guardado uma agenda de telefones que pertenceu a Jaime, e nela poderemos encontrar o telefone de Sandra. Vocês também querem encontrá-la? Sim, para, como disse Diogo, podermos quebrar o último elo da corrente de ódio. A senhora tem a agenda dele? Sim, tenho. Tudo que é dele continua igual, não mexi em nada. Depois que encontrarmos a Sandra, vamos voltar e pegar tudo o que foi de Jaime, doarmos para alguém ou para uma instituição de caridade, Gina. Trocaremos também os móveis do quarto dele. Não podemos continuar pensando que tudo ficará como era, a qualquer momento ele poderá voltar. Não, isso eu não vou fazer. Vocês não têm o direito de exigir que eu faça uma coisa como essa. Todos os dias entro naquele quarto e me lembro de como ele era. Não posso perder essa referência. Gina, depois de tudo o que lhe contamos, desejamos do fundo do coração que Jaime não esteja nesta casa nem em seu quarto. Tomara que ele esteja em outro lugar, com outras pessoas, trabalhando e crescendo todos os dias espiritualmente, e que possa de vez em quando vir nos visitar. Por isso, Gina, para que nossa vida possa continuar, vamos fazer isso, dar tudo o que era dele e mudar os móveis do quarto. Papai tem razão, mamãe. Não estou mais em casa nem perto da senhora, meu tempo terminou. Agora estou trabalhando e aprendendo muito. Só preciso saber o que aconteceu com a Sandra. Ela foi o amor da minha vida. Gina, parecendo sentir a presença dele com a energia das luzes que todos lhe enviavam, ficou mais calma e parou de chorar. Com o lenço, secou os olhos e disse: "Está bem. Não sei se acredito em tudo isso que me contaram, mas pode ser verdade. Por isso vamos fazer o que tem que ser feito." Saiu, foi para o quarto, logo voltou com uma agenda e um envelope na mão. Procuraram na agenda, mas não encontraram o número do telefone de Sandra. Jaime, sabendo que ela não tinha telefone em casa e desesperado para que eles a encontrassem, começou a falar alto. "Ela trabalha na cantina da faculdade. Ela trabalha na cantina da faculdade." Jorge, o irmão de Jaime, parecendo se lembrar, de repente disse: "Não sei onde ela mora, papai. Mas me lembro bem, ela trabalha na cantina da faculdade." "É isso mesmo, Jorge." Jaime comentou sobre isso, que nos deixou mais bravos ainda. "Vou telefonar para a faculdade. Talvez ela esteja lá." Armando discou e do outro lado da linha uma voz de mulher atendeu. "Alô? Por favor, estou precisando falar com urgência com Sandra, a moça que trabalha na cantina." "Desculpe, senhor, mas faz algum tempo que ela não trabalha mais aqui." Ele olhou para Gina e os filhos que ansiosos acompanhavam a conversa. Com a mão fez um sinal de negativo e perguntou: "Não trabalha mais aí? E sabe onde ela mora?" "Sinto muito, senhor, mas não sei." "Está bem, obrigado." Ele desligou o telefone dizendo: "Ela não trabalha mais lá." E a moça que atendeu disse que já faz algum tempo. Também não sabe onde ela mora. "Vamos ligar para algum amigo de Jaime. Eles devem saber alguma coisa." "O Anselmo, papai. Ele era o melhor amigo de Jaime, deve saber."
Telefonaram para a casa de Anselmo e uma mulher atendeu. Alô, pois não? Dona Yolanda? Sou Armando, pai de Jaime. Senhor Armando, como está? Sinto muito o que aconteceu com seu filho. Obrigado, mas preciso falar urgente com Anselmo. Ele está em casa? Sinto muito, mas ele saiu logo pela manhã e não voltou até agora. A senhora não sabe de algum outro telefone onde eu poderia achá-lo? Infelizmente não sei. Posso ajudar de alguma maneira? Acho que não. Estamos procurando por uma moça que era namorada de Jaime e pensamos que talvez Anselmo soubesse onde ela mora. Sinto muito. Está bem. Mesmo assim, obrigado. Se Anselmo aparecer, por favor, diga a ele que se souber o endereço nos telefone. Claro que farei isso. Assim que ele chegar, direi que telefonaram. Armando desligou o telefone e olhou para Gina e os filhos, dizendo: Ele não está em sua casa e não sabe o endereço. O que vamos fazer, papai? Não sei, mas se tiver de ser, nós a encontraremos. Recebi essa carta dela logo depois que Jaime morreu. Eles olharam para a mão de Gina, que segurava um envelope. O que ela disse na carta, Gina? Não sei, nunca li nem abri. Isso agora não interessa, papai. Atrás do envelope deve ter o endereço do remetente. Armando pegou o envelope da mão de Gina, olhou atrás e disse: Tem um endereço aqui. Vamos até lá e tomara que ela ainda more lá. Gina olhou para ele e perguntou: Vocês querem ir agora? Sim, e queríamos que fosse também. Assim terminaremos de vez com essa corrente de ódio e a trocaremos por uma só de amor e perdão. Está bem. Não sei se o que disseram é verdade, mas na dúvida, não quero que meu filho sofra outra vez pela minha teimosia. Saíram apressados. Jaime sorriu feliz e disse: Vamos com eles, Ademir. Não, Jaime, não podemos. Por que não? Quero muito rever a Sandra. Sei que quer, mas agora não podemos. Não disse que temos um compromisso muito importante para as 6 horas da tarde? Sim, mas acho que dará tempo. Quero vê-la, nem que seja só por um instante. Poderá vê-la outra hora. E prometo que antes de voltarmos para casa você a verá, mas agora precisamos fazer o trabalho que é nosso. Romeu e sua equipe, que sempre estiveram ao lado de sua família e de Sandra, irão com eles. Mais tarde, todos nos encontraremos e veremos o que pode ser feito para que você a veja. Queria tanto ir com eles. A minha presença não é importante. Acho que não farei falta. Estou só acompanhando a equipe, não faço parte dela. Em uma equipe, todos são importantes. Desde o momento em que iniciamos esta viagem, você começou a fazer parte dela, e para que tudo dê certo, precisamos continuar juntos. Queria tanto presenciar esse encontro. Sei que queria, mas não pode ser. O nosso compromisso já está marcado há muito tempo e não pode ser adiado. Mas não se preocupe, todos estarão muito bem. Romeu e sua equipe continuarão ao lado deles enquanto for necessário. Jaime sabia que Ademir estava certo e disse: Tem razão, Ademir, me perdoe. Apesar de não poder ir, estou feliz por eles terem encontrado o caminho. Vamos para o nosso trabalho das 6 horas? Ademir olhou para Donata, sorriu e disse: Ainda bem que entendeu, Jaime. Vamos, não podemos chegar atrasados. Saíram dali e foram para o encontro das 6 horas.